Fala pessoal, boa noite, boa tarde, boa madrugada, boa qualquer hora, porque você pode estar vendo esse vídeo aqui no horário que ele está acontecendo, 8 horas e 36 minutos, ou em outro momento do seu dia. John Textor ainda não chegou, o John Textor está ali se penteando, né, porque o John Textor é calvo, então ele está arrumando ali o seu cabelo, porque 1, 2, 3, são 3 carecas na live. O Brunão aqui tem uma... O Brunão tá disfarçando aqui essa entrada. O Pedro também tem ali uma entradinha bem serelepe. O André tá com o boné escondendo também ali alguma coisa. Então, isso aqui são táticas. O Matheus tá com uma entrada também ali, olha lá, deu uma baixada ali, ó. Daqui a pouco vai para a Turquia fazer o implante capilar. Essa é a tendência. Calvo nível 1, né? Já tá começando. Galera, daqui a pouco o John Textor estará ao vivo aqui, batendo papo com todo mundo da mídia botafoguense. Muito legal ele ter aceito o nosso convite. Um momento complicado do Botafogo, né? Ele tá colocando aqui a cara para conversar com a gente em um momento difícil. Falar na boa fase, qualquer um fala. Acho que isso é o mais surpreendente dele ter aceito o nosso convite para bater um papo num dia em um momento complicado. Não um momento que a gente está passando ali uma fase maneira, estamos no G4, não. Estamos aqui ali atrás, na 14ª posição, vendo o buraco ali no canto. Ele aceitou responder todas as perguntas, não teve ajustes de pautas em relação à assessoria do Botafogo, não, tudo liberado, qualquer pergunta liberada. Então, todos nós iremos participar, não somente nós que estamos aqui neste momento, no quadro inicial, somos 9 aqui, porque o espaço são para 10 pessoas. Então, tá aguardando mais um, que é o John Textor, para a gente começar. Alguns canais não poderão entrar ao vivo, mas mandaram perguntas, então a gente vai ter uma resenha com os canais ao vivo e também aqui com a galera que mandou as suas questões. É um negócio bem bacana, será um momento bem bacana para todos nós botafoguenses, onde as dúvidas serão sanadas. A galera do Superchat, podem mandar o Superchat, não tem como responder hoje. Eu vou passar todas as questões que não forem respondidas aqui nas questões levantadas pelos amigos para o John Textor, vou encaminhar para a assessoria do Botafogo e tentarei essas respostas em algum outro momento, né? Que de repente o John Textor responde, a assessoria passa essas questões para ele possa responder e a gente transforme isso aqui num vídeo no canal. Então é importante que vocês se inscrevam aqui no canal do TF, se inscrevam no Glorioso Botafogo, no Almanac Botafoguense, na Tua Estrela de Conduz, no Fala Fogão, no canal do Manel, no canal Camisa 7, no canal do Fabiano Bandeira, no canal do Medeiros, no canal do Bessa, no Fogão Net, no canal do Brownie, no Brownie Fogo, lá no Marcão Raiz Alvinegra, no canal do Anderson Mota, no canal do Wellington Arruda, os canais que a princípio estarão participando. Também a Rádio Botafogo daqui a pouco vai participar conosco e explicando como vai funcionar a dinâmica. Cada canal vai fazer uma pergunta para o John Textor. Então, as perguntas serão em português. O Glorioso Botafogo, que é o Pedrão, vai fazer a tradução para o John Textor e o John Textor vai responder, claro, em inglês, e teremos a tradução para vocês. Como muitas pessoas não falam inglês fluentemente, então essa é uma maneira de ficar uma coisa mais fácil de entendimento para quem está acompanhando o nosso bate-papo. Enquanto o John Textor não entra, quero primeiro saudar os amigos que estão aqui inicialmente. Pedrão, obrigado por ter aceito fazer parte aqui, você que está sempre no canal do TF, trazendo conteúdo do Botafogo em inglês. Hoje terá a difícil missão de fazer a tradução simultânea aqui da live com o John Textor. Boa noite, meu amigo. Boa noite, TF. Boa noite, todo mundo aí da bancada. Um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. Tamo junto, cara. Tô pronto aí. O que o John Textor falar, pode ter certeza que eu vou traduzir para vocês aí. André, seja bem-vindo no canal. Obrigado mais uma vez por você estar participando aqui. E resenha histórica hoje aqui no canal do TF, com todas as grandes participações de vocês, com a participação do John Textor. Acho que vai ser uma noite bem bacana para o torcedor alvinegro. Fala, TF, boa noite, querido, boa noite para todos os amigos aqui da bancada, galera do chat, beijo no coração. Cara, falou tudo, Tiagão, mais uma grande oportunidade aí do Textor conversar aqui conosco, né, nós torcedores, para que a gente fale aí de tudo que vem acontecendo aí com a SAF. Tenho certeza que vai ser um papo aí bem importante, bem proveitoso, e estou muito feliz de estar aqui participando, agradeço muito o teu convite, e vamos embora, tamo junto. I love John. Desculpa, não podia... Pessoal perguntando cadê o Gentili. O Gentili tem a pergunta do Fogão Net, depois com o rodízio aqui, Gentili vai entrar mais tarde aqui no nosso papo, porque são apenas 10 espaços, então um está separado para o John Textor.
A galera tá aqui. Nós também temos o nosso amigo do Terapia Alvinegra, que também vai participar aqui. A galera vai participar mandando as perguntas em relação ao John Textor. Iverson, boa noite. Seja bem-vindo aqui ao canal. Pergunta tá afiada para o John Textor? Tá sim. Boa noite, TF. Boa noite, amigos de bancada. Live bacana, né, TF? John Textor aí falando mais uma vez, diretamente, porque aqui nós somos torcedores também, apaixonados, e quando ele vem aqui responder nossas perguntas, com certeza está respondendo as perguntas de muita gente também que está assistindo. Então a gente vai tentar aqui perguntar, a gente vai tentar tirar o máximo das dúvidas da galera do torcedor botafoguense nesse momento de transição do Botafogo. Então, muito bacana, parabéns aí a todos mais uma vez. Obrigado ao Textor, né? Ainda não está aqui, mas eu já agradeço aí por ser esse cara aí solícito sempre com a gente. E boa noite a todos, obrigado, Textor, tamo junto. Vitão, você é um amigo que o Botafogo, irmão de careca também, de camisa, é um amigo que o Botafogo me deu. Há 2 meses o John Textor participou de uma live no seu canal, de maneira assim, totalmente surpreendente e um bom momento. E dessa vez ele aceita participar de outra live com a mídia independente do Botafogo em um momento ruim. Isso mostra, né, que ele está colocando a cara em qualquer hora, né, não apenas em uma fase positiva do nosso Botafogo. Pois é, boa noite para a galera, a todo mundo aqui da bancada, o pessoal que vai participar, a galera do chat. De fato, é bem representativo e significativo ele aceitar participar de uma coletiva virtual com a galera num momento difícil, que não dá para a gente negar. Claro, a gente tem que olhar para frente, pensando no médio e longo prazo, mas a gente não pode esquecer do presente, que é um momento difícil para o Botafogo no campeonato. E, realmente, ele participar nessa ocasião de uma live como essa, onde os torcedores estão preocupados, acho que é um ponto positivo aí que a gente, obviamente, tem que saber explorar aqui para poder buscar as informações que o torcedor quer entender. O pessoal perguntando do canal Gigante Glorioso. A galera também vai participar. Pelo menos todo mundo colocou, queria participar lá no nosso grupo. Muitas pessoas também foram convidadas, que também, alguns disseram que sim, outros disseram que não podiam. Então, assim, quem aceitou o convite está aqui. Eu acho que vai ser algo especial para todos nós. Mais um irmão de careca, nosso amigo Manel. Manel cheio de símbolos do Botafogo, escudos do Botafogo ali. Esse foi da Libertadores de 17, né? Esse mosaico foi em Libertadores de 17, né, Manel? Boa noite. Obrigado por ser, mais uma vez, estar participando aqui do nosso canal. Fala, TF, fala, galera da torcida do Botafogo. Queria agradecer demais a oportunidade de estar aqui pela primeira vez aí por vídeo com o John Textor, né? Cara, eu acho que uma coisa muito legal para a gente destacar é que existem muitos modelos de clube empresa no mundo, existem SAFs pipocando Brasil afora, e você não vê o acionista majoritário, o dono do PSG, do Manchester City, do United, do Arsenal, de quem quer que seja, participar dessa forma que o John Textor faz questão de se engajar com a torcida do Botafogo. Eu acho que isso tem que ser muito valorizado e isso tem que ser muito aproveitado por todos nós. É uma oportunidade rara, 777 vindo para o Vasco aí, em outros lugares pipocando, a gente não vai ter isso difundido da forma como tem aqui no Botafogo, né? Então, acho que é um movimento bem interessante do John Textor na má fase e na boa fase também. Exatamente. Brunão, tive no canal Camisa 7 na última sexta-feira, com uma resenha bem bacana. Obrigado pelo convite, Brunão. E agora a gente está aqui no canal do TF para a gente entrevistar o John Textor. Seja bem-vindo, meu amigo. Fala, TF. Boa noite, amigos de bancada, galera do chat. Pois é, a resenha que a gente fez sexta lá no canal, muito bacana, muito legal. Prazer estar aqui, né, cara? E tentar, assim, representar da melhor maneira, a galera mandando pergunta no chat, a gente está de olho também. E é um prazer estar aqui, podendo participar desse momento, conforme você falou, né? É uma live que não tem restrição de pergunta. Aqui é livre para perguntar, né? Então, assim, e num momento que o clube está vivendo uma fase ruim no Campeonato Brasileiro, né? 39% de aproveitamento, e o Textor prontamente vem falar com a torcida. Acho que isso é muito legal, esse momento muito importante também. Obrigadão pelo convite, TF. E lembrando, inscrevam-se em todos os canais da mídia independente do Botafogo, inscrevam-se mesmo, porque é um trabalho que a gente faz, cada um a seu estilo, cada um tem uma maneira de abordagem, cada um tem uma maneira de ter o seu canal, mas todo mundo tem algo em comum, todo mundo ama isso aqui.
todo mundo ama a Estrela Solitária de General Severiano. E todo mundo faz isso com muito amor. Então, assim, valorizem o trabalho da mídia independente do Botafogo. Fabi, amigo de longa data, grande parceiro, seja bem-vindo aqui no canal. E um grande ponto, né? Eu acho que a gente conseguiu, na nossa conversa, antes de montar as perguntas, eu acho que tá tudo colocado, né? Acho que não tem nenhum ponto solto, né? Acho que a gente vai conseguir colocar o John Textor ali na parede para ele responder todas as questões a respeito do Botafogo. Exatamente. Boa noite, TF. Boa noite, amigos aí da bancada e aqueles que ainda vão entrar. Boa noite a todos que estão assistindo. Obrigado por estarem aqui. Somos todos botafoguenses. Foi legal que houve uma reunião de pauta para uma organização, todo mundo lendo a pergunta que todo mundo vai fazer, para que não haja repetição, para que seja algo importante, dinâmico, e que o John Textor consiga responder da melhor maneira. O Botafogo não vive um grande momento, é um momento de oscilação na transição, talvez até esperado, e a gente vai tentar tirar aí do acionista majoritário do clube algumas respostas sérias e importantes, e creio que vai dar tudo certo, e Botafogo rumo ao protagonismo, queiram ou não queiram, as forças externas, em breve tudo vai mudar. Políticos querendo tirar ou não a pista de atletismo do Nilson Santos. Meus amigos, o negócio é complicado. Depois falam que não tem clubismo, né? Clubismo até na LERJ a gente encontra hoje. Mas, Medeiros tá tomando um negocinho ali, olha lá, ó, caraca, ó o estilo, o estilo da criança. Medeiros, água. É água, água que passarinho não toma. Deve ser aquela, né? Medeiros, seja bem-vindo aqui ao canal, meu amigo. Obrigado por você ter aceito também o convite para participar dessa entrevista com o John Textor, que eu acho que vai ser até um divisor de águas em relação à torcida, né? Porque hoje a gente tem muitas dúvidas, nós temos como torcedores, os torcedores também com muitas dúvidas. Eu acho que, da maneira que a gente montou a pauta, acho que todas, ou praticamente todas, serão sanadas hoje, né? Exatamente, assim, eu acho que é muito importante o Textor estar... igual você disse, né, dando a cara a tapa aqui nesses momentos, porque mostra que não aparece somente nos momentos bons, né? A gente está realmente num momento complicado, num momento em que a torcida está, não digo desconfiada, mas a torcida está querendo mais, né? O torcedor acha que esse time pode entregar mais, pode desempenhar mais em relação aos jogos que vem acontecendo, né? E a gente tem um clássico agora no domingo, dentro do nosso estádio, então as palavras do Textor serão repercutidas com certeza. As nossas perguntas aqui serão de suma importância para os próximos dias, cara. Vai sair no Fogão Net, vai sair no Globo Esporte, vai sair no Lance. Então, assim, a responsabilidade de estar aqui é enorme, e a gente vai tentar fazer o máximo aí para entregar os conteúdos que a torcida do Botafogo está querendo. Então é isso que a gente está tentando fazer aqui, trabalhar da melhor forma para trazer conteúdo para vocês. E temos uma audiência qualificada. Acabei de receber uma mensagem aqui no WhatsApp do Césio Melo, que ontem participou, que está aqui acompanhando a nossa live, que ontem participou do canal do podcast, do Connection, do Glorioso Connection. Então, assim, uma baita de uma entrevista. Quem não assistiu, assista. Inscrevam-se no canal da rapaziada, porque é bem bacana. E vou levantar uma pergunta que a gente não colocou na nossa pauta. Acho que a gente pode levantar isso pro John. O que vocês acham? Se ele não pensa em fazer um acesso total 2, mostrando essa mudança do Botafogo, acho que seria uma boa ideia. O que vocês acham da gente levantar essa questão para o nosso querido John Textor? Assim, eu acho até, já aproveitando que eu estava falando agora por último, eu acho até isso uma boa, né? Ainda mais com a produção do Antônio Bento, que é um craque. Agora, o Luiz Castro não está deixando nem fazer os bastidores direito, né? Não pode nem entrar no vestiário, né? Eu acho que isso ia ser difícil um pouco por conta disso, né? Olha o homem aí. Hi, John. Hey, John. how are Hi, you? John. I'm not speaking English. No, you're very good, Thiago. English is Pedro Glorious Botafogo. Translator. Dá boa noite pro John aí, ô Pedrão. Você vai ser responsável pelo inglês, eu não falo inglês, acho que boa parte das pessoas também não falam. Então, dê as boas-vindas para o nosso querido John Textor, que acabou de entrar aqui na live. Então, galera, ó, já sentem um dedo no like, mandem a nossa entrevista para todos os botafoguenses, seus grupos do WhatsApp, porque essa entrevista vai render bastante. Pedrão, agradeço ao John
por ele ter aceito esse bate-papo com todos nós, botafoguenses, porque é um momento de mudança dentro do Botafogo e ele conversar conosco nesse momento, abrir o jogo, colocar todos os pontos, isso é fundamental para a torcida alvinegra. Hey, John, first of all, thank you very much for being here with us today. We really appreciate you taking the time to talk to us. We know that the club is going through a period of change. So it's really nice for you to be here with us to open up a little bit more about what's happening currently. Yeah, Pedro, I appreciate you being here, obviously for the translation, but you know, you guys as a group, you cover the club quite actively, and you know, there's a lot of information I do want to share. As you know, Twitter is very limiting, and interviews, you know, often take a different shape, you know, when you talk to a journalist and lay it all out, and then you see it in print. So anyway, I'll sort of keep it short so you can translate each time, but I appreciate this format. And you guys can ask me the tough questions, the fun questions, and I think it's all going to be fun tonight, so I'm looking forward to it. Pessoal, ele falou que, primeiramente, ele agradeceu aqui, que ele gosta muito desse formato que a gente está fazendo. Ele falou que ele gosta muito da maneira que a gente cobre o clube, a gente faz Bem, o nosso trabalho que a gente faz aqui é muito sério. Ele falou que no Twitter não dá para passar assim tantas informações como uma live como essa. Então, você pode fazer qualquer tipo de pergunta séria, pergunta legal. Ele está preparado para abrir o jogo aqui. Então, explicando para a torcida que está acompanhando aqui a nossa live, como será quem entrou um pouco depois, as perguntas serão feitas em português, o Pedrão vai fazer a tradução para o John Textor vai responder em inglês e depois ele vai fazer exatamente isso que ele acabou de fazer aqui agora. Abro com a primeira pergunta para o John. John, são 5 meses que você assinou o contrato definitivo com o Botafogo. Qual a sua avaliação nesse momento inicial da sua jornada à frente do clube? Um momento difícil, um momento positivo? O que você tem avaliado desse seu começo dentro do nosso clube? John, Tiago's asking you, how do you see this beginning of the work? How do you see, do you think it's a positive, the journey that you've been taking so far? Well, I think most of it's relatively predictable. And I think I might want to divide the answer between sort of business issues and then football issues. That probably makes it easier to sort of organize my thoughts and sort of keep track of it. And I'll pause so you can translate kind of along the way. Pessoal, ele vai quebrar essa pergunta em duas diferentes. Da parte de negócios e na parte de futebol, que ele falou que fica mais fácil responder a pergunta assim. Go ahead, John. Yeah, so from a business perspective, some things, you know, I certainly understood that we were coming into a situation where it was an all-new company. There would be a lot of new processes we had to put in place. You know, although I will tell you, I've been surprised by how new of a business it would be. This is a football club that was coming out of a social club, and the legal process is that we had to identify the people, the contracts, the elements of the business that would come away from the social club. Então ele falou que ele até esperou alguma dessas dificuldades que ele teve no começo, que esse é um tipo de transição bem diferente, que o Botafogo está saindo de um clube social para ser uma empresa de futebol. E que algumas partes desse processo deixou ele até meio surpreso. Go ahead. And so when we did that, we realized that there wasn't much there, right? There were really good people. But the club itself had been scaled back considerably with reduced expenses just so they could be sustainable in the second division, in Serie B.
Ele falou que ele encontrou muitas pessoas boas, só que teve que ter aquele corte, né? Tinha muita despesa. O Botafogo gastava muito. Então, o clube meio teve que se readequar o que o clube recebia na Série B. And so when you look at some things that you guys have learned about already, you know, there have been a lot of public comments about the facilities, the training center, even the condition of the grass, right? I mean, there's some things that you expect to have at a football club that just weren't in place. Então, nós já ouvimos várias reclamações, como CT, até a grama, que são coisas que ele até talvez não esperava, né, ouvir, até pelo o tamanho do Botafogo, né, do clube. Now that stuff you could see in advance. Obviously, I was down in Brazil and I understood a lot of that was going to be a challenge. The stuff that you as supporters and journalists don't see are less obvious. You know, there was no accounting system. Literally, every organization has SAP, Oracle, NetSuite, QuickBooks, some accounting system. You know, a lot of the business process was not there. Software was not there. Accounting systems not there. Many categories of employees not there. And I think that's probably where we have some of the greatest surprises, because you not only have to ramp up a football team very quickly, you have to ramp up a business very quickly. Então, o John falou que ele já viu algumas dessas coisas pessoalmente, né? Que ele já foi lá no CT, já viu a grama. E quando ele chegou no Botafogo, não tinha nada assim preparado de um aspecto de negócios. Não tinha um sistema de organização para organizar o que entrava, o que saía. Não tinha tipos de funcionários que você vê numa empresa. Não tinha nada. And so, you know, when you read articles like you have in the past couple of weeks about things that aren't getting done, budgets, financial projections, quarterly reports, you know, I'm not so worried about all of that, because the social club itself has been very friendly and understanding, because they know what they delivered and what they did not deliver. So, you know, I would ask you to think about the stories this last week and how journalists would like to make these look. And none of this stuff is a surprise. You know, Dercesio has been incredibly supportive. We're building a new accounting system, budgets, projections, financials. These things are all very difficult to pull together when you're not only running the business, but you're also installing new accounting software, new processes. Então, só falando aqui da parte de negócios rapidinho, que ele falou aqui no final, que eles já estão implementando esse tipo de sistemas para organizar o clube, né, da maneira mais correta. Então, ele falou que quando ele vê esse tipo de matéria de jornalistas que querem assim, meio que tumultuar, ele já conhece esses problemas, como o problema que ele falou da grama e tal, do CT, e que ele falou que o clube social do Botafogo está ajudando bastante ele. So, you know, I think on that issue in particular, when you read an email from a member of the fiscal council and it's leaked by somebody, you know, that's leaving management that wants to make something look embarrassing, nobody's embarrassed about that stuff. This is, as they say, how the sausage is made. It tastes really good sausage, but you don't really want to see how it's made. And, but we have a very good relationship with the social club. We have a lot that we have to put in place, and there is no turbulence in that relationship. But like every business, you know, there's an email that somebody complains about something, and they should. It's good, right? It's communications that happen internally, but we're very happy with the support we're getting from the social club as we launch this new business. Ele outra vez falou que está gostando muito da ajuda do clube social, do Césio, que quando um processo dele
quando um processo desse acontece, muita gente gosta de ver o produto final, né? Mas talvez ele perde, eles não veem o processo até chegar lá, né? A parte do meio, assim, vamos dizer. E, o TF, vou fazer essa pergunta aqui que você perguntou rapidinho. John, is there some sort of accountability system for these things that need to get done? Have you built that already? Yeah, so we bought, well, you use the word system, it's a good word. We bought the SAP system, a very expensive, big business type of accounting and financial reporting software. Now, we've been doing all of the accounting very accurately with great commitment from our employees through manual processes, literally spreadsheets and tracking things and reconciling bank statements. But now we're within a few short weeks of full integration of a very robust SAP accounting system, which will make the financial reporting much easier month to month. Pessoal, o TF, ele perguntou sobre um sistema de contabilidade e o John falou que eles estão fazendo uma transição agora, que agora está tudo sendo manual, né? Só que eles estão fazendo essa transição para um sistema de contabilidade que é um sistema muito bom e que vai ajudar bastante nesse quesito. Só um ponto, Pedro, desculpa só, assim, eu não sei se a maioria aqui sabe, mas eu sou formado em ciências contábeis e, assim, importante dizer que o SAP é o melhor do mercado, no mundo. Então, assim, essa transição aí é muito boa para o Botafogo. Medeiros is saying that that's what he does, and SAP is a very good system. Yeah, well, he would know it's also very hard to integrate and to launch, right? I mean, the thing about accounting systems like that, it's not just flipping a switch and turning on the software. It is a very difficult system, very complicated to launch, and when it's up and running, it's spectacular. John falou que esse sistema mesmo é muito bom e ele é difícil de trabalhar com ele bem no começo, mas quando a bola toca para frente, fica bem mais fácil. Então, vamos... Yeah, so I think the person that would struggle the most with that would be me, because as the investor writing the checks, you know, paying athletes, paying operating expenses, transfer fees, agents, it's very difficult to just trust, you know, Excel spreadsheets with no accounting system and to send millions of dollars into a business that has very little financial reporting. So I think that's why the Social Club has been so helpful on this, because they know, you know, it's very scary for me to do that during this period of time. I'm the one with the financial risk on this, and but we have really good people in those positions in accounting that come from the club originally that are very, very professional and well qualified. So if I can trust this process at this time, then certainly the Social Club can as well. Okay. Pedrão, deixa eu só pegar, antes de você entrar a sua parte, que tem muita gente falando assim, o John tá falando muito e o Pedro tá falando pouco. O Pedro tá traduzindo o grosso daquilo que o John está falando, né? Ele tá pegando assim, tá fazendo um apanhado nas falas do John e tá fazendo um resumo dentro daquilo que ele falou, só para explicar para a galera do chat aqui que tá acompanhando. E a galera que chega no chat, sente o dedo no like, pô. Deixa o dedo no like aí que é importante pro canal. Então, o John falou aqui que quem sofre com essa desorganização, né, é ele, porque é ele que bota o cheque, ele que dá o dinheiro, ele contrata o jogador, fala com a gente, com os atletas. Então é difícil de confiar somente no programa do Excel. Tem que ter um programa mais robusto. Então ele falou que tem que ter um sistema que é difícil, só que lá dentro mesmo do clube social tem pessoas gabaritadas, tem pessoas boas que estão ajudando nesse processo. John, a segunda pergunta será do André, do Almanac Alvinegro. Como sempre, para quem está entrando aqui agora, o André vai fazer a pergunta, o Pedro vai traduzir e depois o John vai respondê-la. Falei, André, seja bem-vindo, boa noite, meu amigo.
Valeu, boa noite. Hi, John. Boa noite aí, TF. Vambora. Eu ia pedir para o Textor falar, né, sobre a situação do time em campo, né, na opinião dele, o que está faltando para o Botafogo engrenar no campeonato, o que ele tem a dizer sobre o trabalho do Luiz Castro, né, do elenco, da comissão técnica, o que ele está vendo aí nesse Botafogo aí no campo e bola. John, Andres asking you, how are you feeling so far about Luis Castro's work, about the squad of all the players that we have, the team that plays in the pitch match after match? What are your thoughts and feelings about that? Great. Okay, so I will happily answer that now, but just remind me later. I do want to come back to a longer part of the answer, like what are my first impressions about being in a SAF? So just Pedro, if you don't mind, remind me to go back to that, because I talked a little bit about the club, launching. I think there's some really good information that people need to understand about this new corporation and the good and the bad of it. So let's get back to that later, if you don't mind, because I do want to answer Andre's question. Okay. Got it. I think the most important thing for people to understand, and this is not just a defense of Luis Castro, it's to help everybody have an understanding of the process. And I know all of you know this, and the fans know this, but I think it's really important to keep reminding people of this. It's how we had to start. And I'll break there, Pedro, so you can translate, and then I'll get into that. Ok. Então o John ele vai começar a falar aqui que ele não é sobre defender o Luis Castro, o processo. Então ele está falando aqui que todos nós sabemos como começou a SAF, né? Tipo assim, ele quis dizer que ele pegou com o caminhão, com o carro já andando, né? So when you look at the squad, it's a fair criticism for people to say, well, geez, this company, this guy was coming in with so much money. Why haven't we seen the big names? I expected the big signings, the big stars. But we've tried for some of those sort of interesting situations, but we had a bigger challenge. We started with only 3 players, maybe 5 total, but 3 that were active that had ever played in Serie A. Only 3 players that were in the active roster that were being used that had experience in the top division. And to build a team that's not going to get relegated, to build a team that's going to be competitive, you have to have 27 players that have been in the top division that know how to play at the quality of the top division. Ok. O John falou aqui que é bem injusto esse tipo de crítica que, pô, esse cara tem bastante dinheiro, cadê as estrelas, cadê os grandes jogadores? Ele falou que ele tentou, né, como a gente sabe, ele tentou alguns nomes, só que quando ele chegou só tinha de 3 a 5 jogadores que tinham experiência na Série A. Né? Então, para ter um time para não cair, para fazer um bom campeonato, precisa de pelo menos 27 jogadores com experiência. 27 jogadores que estão acostumados a jogar esse tipo de torneio. So the way you do that is March 11th we started. We had 30 days to put together a team that was going to play games in the top division. And it was during a time when the transfer windows were closed everywhere else, and players that you might want from Europe and elsewhere were sitting on somebody's active roster. They were playing games. So it's a very short period of time with a limited talent pool to identify people that you believed could be qualified for the top division. 30 days we had. O Joe falou que a gente teve 30 dias, né, para montar um elenco, para montar um time, dia 11 de março que ele começou. E com a janela fechada, a maioria dos jogadores que estavam lá na Europa já estavam em times, já estavam jogando. Então, realmente ficou difícil. So we brought in, obviously, a number of people at the base. We brought in 10 or 12 players
for the top team. And that means you still need 14 more players to have a full practicing squad for the top division, for Serie A. Então ele falou que eles trouxeram jogadores da base, subiram alguns jogadores da base, ele trouxe jogadores para fazer uma base, mas ainda eles precisavam de mais 14 jogadores para fazer um time para competir, para treinar. So when you look at the squad that we started the season with, and I think you guys know, I will never criticize a player that wears our badge. But it becomes obvious, very quickly which players have the speed, the quick decision-making, the pace of play and moving the ball around. They know how to receive the ball, open, turn with the play, keep the flow of the play moving. Like, there's a clear difference between a Serie A player and a Serie B player. Então o John falou que ele nunca vai criticar um jogador que usa a nossa camisa, que usa o nosso escudo. Mas dá para ver que o time precisava de jogadores diferenciados. Você conhece os jogadores que são diferenciados, jogadores que rodam a bola, que pensam de uma maneira diferente, jogadores que a gente sabe que na Série A são bem melhores aqui da Série B. So sometimes that Serie B player just hasn't been given the opportunity. With good coaching, with the challenge of the top division, they can prove they can play in the top division. Então ele falou que tem jogadores da Série B que talvez não tiveram oportunidade de jogar na Série A, não tiveram oportunidade de ser treinados por um treinador de Série A. Other times, it's obvious that they will never get there, but our coach, Luis Castro, still had to bring a squad together that was a combination of top division players and second division players, and he had to make this work, and he had to win games, and he had to keep the fans happy. Então o Luis Castro, ele teve que trabalhar, resumindo o que ele falou, que a gente tinha, né, jogadores que eram de Série A, Série B, e fazer um time competitivo. I'll try and speed it up because I want to get to the point of the answer, but so as the season starts, there were players that we believed in, and I knew they were top-level players. They weren't necessarily showing it at the beginning, and the fans would say, about a particular player, I expected better, he's no good, and those players, here we are in the middle of the season, some of those players are our top players. Cheche, Lucas Fernandez. Like, they're starting to demonstrate what we knew from the beginning, that they are very strong players and they make our squad better. Então ele falou que no começo, quando ele contratou algum desses jogadores, ele via muita gente falando, esses caras não jogam bem, esse cara aqui não está jogando bem, esse cara aqui não está jogando bem. Só que alguns deles estão começando a melhorar, como o Cheche, Lucas Fernandes, que agora estão tendo a melhor performance no time. We have other players that are top-level players that have not adjusted to Castro's system quite as well, and they're not getting playing time. They're still very strong players, but they're not yet productive for us. Or they might have had injuries. And so when you bring in those first 12 players and only 6 or 7 of those players are functioning at a high level, now you really have a problem as you've started the season because you still need that 27-player squad. Então ele falou que tem alguns jogadores que são considerados de um nível mais alto que talvez não se adaptaram ao sistema do Castro, ou que se machucaram, que precisam de mais tempo, e que quando você traz 14 jogadores e só desses 6 mesmo que começam a mostrar algum tipo de resultado, isso interfere um pouco, porque ele precisa de 27. So now you get into the season, you get to the second window, it gives you an opportunity
to get closer to that 27-man squad. And yeah, we can be happy that we brought in 12 people in the first window, 10 people in the second window. We had a few players already that were good. So now we're getting close to a squad of 24, 25 that are really capable of playing in the top division. Então ele falou que quando chegou a segunda janela de transferência, ele teve a oportunidade de trazer mais jogadores, né? Então, quando você já tem 12, aí passa de 10 passa para 12, junta com os que já estavam lá, você já começa a ter um time com 24, 25 peças para montar uma equipe. So this is where I get to Castro, right? He has like the toughest job one can imagine in football. 30 days to put together a team. No preseason. The first half of the year, he starts with half of a team that's qualified at the top level. And he's got to get his system in place. He's got to get his team ready. And he's got to beat teams at the top level that have been assembled and have been perfected and polished over a number of years, because you, Botafogo fans, have very high expectations. Ele falou que então o Castro ele tem um trabalho muito difícil, que ele teve 30 dias, né, para trabalhar com o time, não teve uma pré-temporada, metade de um elenco que é de Série A, ainda tentando botar o sistema dele, preparar os jogadores para jogar do jeito que ele gosta e ganhar de equipes que já estavam consolidadas no campeonato há anos. E que nós, torcedores do Botafogo, nós temos um level de expectativa alto. And then where it gets really interesting, I've never seen a team with so many missing players and so many injuries, from yellow card suspensions to injuries. We've all seen the data, 8, 9, 10 players on average per game. And I can tell you, in the Premier League, Liverpool does not beat, mid-table teams in the Premier League if they're suddenly missing 8, 9, 10 players. Like, the best teams in the world can't do that. So why do we expect, Luis Castro to have some magic formula for the fact that half of his team is missing when he only started with half of a team, that was top level qualified? Então o John falou que ele nunca viu uma equipe com tantos jogadores fora, ou por lesão, por cartão, e que com 9, 10, 11, 12 jogadores titulares fora, o Liverpool, por exemplo, não vai conseguir ganhar de um time de meio de tabela para baixo. E que o Luis Castro, ele não é assim, ele tem mágica para fazer o time funcionar só com meio elenco. Yeah, so the best teams in the world would have a hard time overcoming that challenge, but I think we did it pretty well. We get into the second half of the season, and now his job gets tougher, because now we have another 10 players that we're going to put into the mix. Now, he has certain players that we're starting to release into loan situations. They'll get more playing time at other clubs. They're valuable players. They can grow in value for themselves and for the benefit of Botafogo. But these are changes, right? Where 10 new players come in, a few players go out. Now he's got an even more complicated fabric of players to bring together. Então ele falou que agora o trabalho do Luis Castro está mais complicado e mais difícil do que antes, porque chegaram vários jogadores novos, saíram alguns jogadores emprestados, então realmente ficou mais complicado para o Castro montar um time com tantos jogadores novos chegando. So I had a conversation with him the other day. It was
I enjoy when he calls and we talk. And I said, Coach, you have some really spectacular players now, but it seems like every game there's one or two or three players that just seem to break your system, because I know what type of system he's trying to put in place. I see what the fans don't see because I understand the game plans in advance. And it's not 5 to 10 to 12 minutes into every game, and I can already pick out a couple of players that are just not on the same page, even though they might be very, very good players. So it takes a lot of time to get that system built and to get total loyalty to the system so that the players carry out their instructions for 90 full minutes. Então, o John falou aqui que ele conversa com o Luiz Castro, que o Luiz Castro até liga para ele gosta bastante de conversar com ele. E ele conversou com o Luiz Castro falando que, ô Castro, você está com um time muito bom agora, você tem jogadores, só que tem 1, 2 ou 3 ali, quando o time titular joga, que acabam quebrando o sistema, que por causa das conversas que ele tem direto com o Castro, ele sabe o tipo de sistema, o tipo de jogadas que o Castro quer, o tipo de transição que ele quer. Então, ele sabe o que ele quer enxergar no jogo, e talvez não seja o caso de alguns torcedores que não entendem o tipo de sistema que o Castro quer fazer, só que dá para ver que tem alguns jogadores ali que não estão jogando com fidelidade ao sistema e às ideias do Castro. So let me finish up the long answer, and I apologize for the long answer, by saying I'm very happy with Castro. This is the right man for the job. I said it early in the year. He is a teacher. He's a builder of systems. He's a coach. He understands the game. Please don't tell me that the game is different in Brazil from Belgium to the field is the same shape, the ball is the same size, and football is not as complicated as we make it. But given all of the crazy pieces and parts we've had to pull together very quickly, this is the right man for the job. Então ele falou que ele está muito feliz com o Castro, que o Castro é o homem dele, que ele é o homem certo para esse programa, para esse projeto do Botafogo, que ele é um professor, que ele constrói sistemas, e que falou que o futebol não é tão complicado assim. O campo é o mesmo. No Brasil não é tão diferente assim dos outros lugares. O campo é o mesmo, a bola é a mesma, e parece que sim, ele está falando que talvez no Brasil a expectativa do futebol seja diferente do que ele vê no resto do mundo. At some point, look, players have to play, and things happen in football that are a surprise. Sometimes it's a matter of execution. I can tell you in the game last week, horrible start, right? The ball came down, the left side of our defense where we're very strong and very comfortable. The winger had a good moment, got into a good position. It happens even against the best of teams. Our center back is in good position to defend what was a very difficult situation. The first shot goes up, bounces off his knee, pops up in the air beautifully onto the foot of the striker, who takes it in off the crossbar into the goal. And it's just football sometimes, right? And but I wouldn't change that left back ever, and I wouldn't change that center back, and I wouldn't change the coach. But there we were, down a goal to a team at the bottom of the table, and that's just not acceptable. But there's nothing you can really put your finger on to say that the coach should have had a different plan for the first 5 minutes of the game.
Então, ele falando que os jogadores têm que jogar, né? Para poder ter esse tipo de entendimento do que o Castro quer, tipo de execução. Então, ele falou da semana passada, do jogo que a gente teve contra o Juventude, o time começou muito mal, e que, mais ou menos resumindo o que ele falou do atacante do Juventude, que ele teve um pouco de sorte ali, né? Que ele chutou a bola bateu no joelho do Cuesta, bateu na trave, entrou, aquilo ali foi sorte, que não dá para aceitar sair atrás do placar com um time em último colocado na tabela. Só que, de vez em quando, esse tipo de coisa acontece. E ele falou que ele nunca trocaria o Marçal, nunca trocaria o Cuesta, que são os jogadores ali pelo lado esquerdo, que ele mencionou, e não trocaria o coach, que é o Luiz Castro. Só por causa disso, só porque o time saiu atrás do placar para o último colocado. So here's what I think is going to happen in the second half of the season. We didn't bring in Cristiano Ronaldo. We didn't bring in Cavani. We didn't bring in James Rodriguez. But we have built our roster up to a level of salaries, which is about 11 million to 12 million reais per month, which would put us a little bit over 130 million reais per year. And in terms of salaries, fans can say we spent too much on this player and he hasn't worked, or we had a really good deal on another player who's really surprised us. But our investment in the squad, ranks somewhere around maybe 6th in the league. We got there a little bit on transfer fees, but Mizuko and Brito were very good to do what I asked them to do, which is get me 27 players that are capable of playing effectively in Serie A. And that's what we had to do because we started with 3. I think that we're going to win some games we shouldn't, hopefully starting this weekend. And I think we're going to lose some games that we shouldn't. And it's going to be frustrating. And all of this bullshit about fire the coach, it's really now and going forward, is the best time to evaluate this coach, because you have to give a coach time to work, especially when you ask him to do what no coach has ever been asked to do. Start a club, start a team, build training, do it in facilities that don't work, do it on fields that are in bad condition, do it with players that are constantly changing, do it with players that are injured, do it with A-team players, pull some kids off of the B team, throw them in there, Lucas Mazinga, Jafinho, DG, what this coach has been asked to do. I find it, honestly, I hate to challenge my fans, but I find it incredible to hear people say this coach hasn't done a good job. We're competitive. We've had great moments. We've come from behind. We've beaten great teams. And we've done it with an ever-changing cast of players that, has been very challenging for the coach. And I'm very proud of him for getting through it. And now we're going into the second part of the season, and we feel very good about the players that make up this roster. And we do expect better results. Ok, pessoal, vamos lá que eu vou traduzir tudo que ele falou aqui. Sorry, too long. It's okay. Então, no retorno, ele não trouxe o Cristiano Ronaldo, não trouxe o Cavani, não trouxe o James Rodrigues, mas eles fizeram um elenco. O que ele pediu para o Mazuco e para o Brito, eles fizeram, que é fazer um time para jogar e competir na Série A. Então, mensalmente, o Botafogo gasta 11 milhões de reais em salários, 130 anualmente, né, que bota a Folha lá em 6º ou 7º lugar. Então, ele falou que ele não gosta assim, de contrariar a torcida botafoguense, só que ele acha que, pelo tipo de
condições que o Cássio encontrou, sem CT, com campo ruim, com tempo, muito pouco tempo, sem pré-temporada, com lesões, ele realmente acha que o Cássio está fazendo um bom trabalho, dando as condições que se encontrava o Botafogo, né? Então ele espera que o time jogue muito melhor e que esteja uma performance melhor agora no retorno do Brasileiro. Próxima questão será do canal do Manel. Manel, sua pergunta para o John Textor. Boa noite, John. Boa noite aí, todo mundo que está assistindo a live. Antes de mais nada, queria agradecer o John por manter vivo esse canal direto com a torcida do Botafogo por meio dessas lives. Continue fazendo isso. É muito legal, acho que alimenta o ambiente positivo para todo mundo. John, eu vou mudar um pouco o assunto. Eu vou falar de um assunto um pouco mais chato, que é a política, porque dentro dos seus 6 primeiros meses de SAF, eu tenho percebido que há diversas interferências políticas nos interesses do Botafogo. Primeiro nós tivemos o prefeito lutando para que o Botafogo não evoluísse num projeto de estádio próprio. Botafogo, para ficar no Newton Santos, até mesmo chegou a oferecer um terreno para o centro de treinamento para poder barganhar que o Botafogo ficasse no estádio Newton Santos. Agora deputados inventaram uma votação para impedir a saída da pista de atletismo e aí já tiraram isso de pauta e no final das contas querem que o Botafogo reforme o Célio de Barros, que em tese não tem absolutamente nada a ver com os interesses do Botafogo. Como que você tem se sentido em relação a esse excesso de interferências políticas nos interesses do Botafogo? Eu imagino que isso não seja tão comum na Bélgica, nos Estados Unidos, na Inglaterra, onde você tem negócios. Muito obrigado. John, Manel's saying thanks for doing this, that we should continue these type of conversations because they're really helpful overall. He's saying that in Brazil, there's a lot of politics involved in football. And a lot of these things are not perhaps the fun thing to talk about, but he's asking about the interference from politics. For example, the Newton Santos Stadium, there's a lot of politics behind that, and how there's sort of a bargain that they try to make with you and giving you a lot to perhaps build a stadium there. The cross-country track, and then trying to also bargain the repair of a different cross-country track so they can continue on doing these type of things. How do you feel about all of these politics in Brazilian football? Because I'm sure, in his own words, I'm sure that you don't see these type of things in Belgium and England and France. Well, look, I don't want to insult the politicians, but I don't believe we cannot allow ourselves to be in a position as a private company where we're affected by politics. And certainly I think the introduction of a last minute urgent piece of legislation from politicians that have never met us, that have never listened to us, that never gave us a chance to talk, obviously that was for a political agenda. I'm not a politician. I say what this company needs, and we're going to do what this company needs. If Nilton Santos is a suitable place to play football for our fans, we'll stay. We can make it better. We can do wonderful things for the community in the North Zone. If they want to play politics with it to get votes, then we'll go somewhere else. I just sort of watch, frankly, because I don't understand the politics in Brazil, and I don't understand the difference between what the mayor can provide, who's been very helpful, and what the state can take away. So please relax on this point. I can tell you I don't worry about this too much. Manel, ele falou que ele não gosta de ter política envolvida no futebol, que o Botafogo não pode deixar
essa política externa entrar dentro do clube, que tem políticos lá que nem conhecem o pessoal que comanda a SAF, não conhece nada sobre o Botafogo, que querem fazer esse tipo de estardalhaço político por causa de agenda política, e que ele não é político, e que se o Nilton Santos for melhor para o Botafogo, nós vamos ficar. Se não for, sairemos para um local melhor. E então, ainda mais se tiver política por dentro disso. Ele não quer saber nada de política externa. Ele quer focar no Botafogo, e que ele realmente está relaxado sobre isso. E falou para os torcedores não se preocuparem com isso, porque isso não preocupa ele. One thing I do want to mention, I'll get back to the stadium in a minute, but what's actually been more challenging is the SAF itself. And this is not about politicians. This is really about the law. This is about government. And I'm going to tell you some things that I don't think the fans have ever heard about the challenges of managing the SAF. Então ele falou que o mais difícil de tudo disso que está acontecendo no Botafogo agora é como ele vai cuidar da SAF, da maneira dele cuidar da SAF, de regir a SAF. So very quickly, the SAF was created so that a new company could operate freely as a football club, and it would be protected from the past. And new investment could come in and take the football club forward. That was the whole idea behind the SAF. E ele falou que a ideia da SAF foi criada para fazer uma companhia operar como um clube de futebol, para fazer que esse clube de futebol não seja prejudicado pelo passado. But as much as I would like to spend all my time talking to the football department or building improvements to our stadium, I spend sometimes most of my time with lawyers. First thing that happened to us is somebody tested the laws of the SAF. A guy with an advertising contract with the old club went to court and demanded to be able to take over the advertising of Nilton Santos before our first game. I was in court, not me personally, but we were in court fighting with a judge and an old advertising contract in the very first week that we were playing our first game in Nilton Santos. E ele falou que ele passa a maior parte do tempo dele conversando com advogados, na verdade, né? Ele gostaria muito de conversar com o departamento de futebol e tal, só que ele maior tempo dele passa com advogados, que na primeira semana do clube... Sorry, go ahead. You finished? Not yet. Yeah. Na primeira semana do clube, ele teve que ir para conversar com o juiz, com o advogado, porque tinha uma pessoa querendo fazer a publicidade do Nilton Santos por causa do acordo anterior, antes da SAF. E o cara levou eles para a justiça por causa disso. So a judge looked at the contract and said the guy's allowed to advertise in the stadium, and he has a deal with Botafogo, and the judge doesn't recognize the new law or the new Botafogo. And so then a ruling gets issued against us, the SAF, and suddenly we have a problem in court with a judge. And that was the first week. Então ele falou que na verdade o juiz não reconheceu o Botafogo SAF, né? Ele falou que o rapaz que tinha lá o contrato de publicidade, o rapaz ganhou. Então, isso foi da primeira semana de operação da SAF, ele já tinha um problema com o juiz. So we dealt with that, but then a couple of weeks later, the power company shows up at the training center, Lonier, and says that there's an electrical bill from 4 years ago that wasn't paid. And if we don't wire money immediately that afternoon, they're going to turn off the power to the training center right in the middle of practice.
Ele falou que 2 semanas depois disso, apareceu uma companhia elétrica lá no Nonier, cobrando uma conta de eletricidade de 4 anos atrás. E eles falando que se o John não pagasse essa conta de eletricidade, eles desligariam a eletricidade do Lonier lá no meio do treinamento. So then it gets worse. E piora. We spend a lot of money on expenses, on players, and the big revenue that we get is from television. And it comes every now and then, and it comes in big amounts. It doesn't come every day, it comes in big lumps. Então, a maioria do dinheiro que recebe vem de televisão, que eles não recebem tudo de uma vez só, eles recebem parcelados. So even just a few weeks ago, as we were waiting right in the middle of the transfer window, when we needed money to send money to agents and others, I was notified that several years ago, one of the former presidents of the social club had pledged the television revenues to pay taxes. And a prosecutor for the federal government went to court and froze our revenue, literally took all of our TV money away from us, and Globo was told they were not allowed to pay us our revenues. So the money came from the money Globo. gets paid by Globo, and it comes in big pieces. And we were notified that the court had told Globo not to pay us because there was an old tax bill that we thought was settled, but a prosecutor went to court and froze all of our money right in the middle of the transfer window. Ele falou que no meio da janela de transferência, eles estavam esperando esse dinheiro da Globo chegar e a corte bloqueou esse dinheiro. E eles estavam precisando desse dinheiro para pagar taxas de agentes, essas coisas assim. E a corte falou para a Globo não pagar esse dinheiro para o Botafogo, porque o Botafogo estava devendo, porque um presidente antigo do clube social adiantou as cotas de televisão. Now, I do want to say that the prosecutor and the people in their office, they were very professional. There was a report that I had traveled up to Brasilia, the capital. Well, the reason I went there was to meet with people in the federal government to explain to them that the federal government should not invite investors to come to Brazil to participate in the SAF if the same federal government is going to attack the club and the revenues and really not honor the SAF. And I am happy to report that the people in the federal government helped us clear this up. But the reason I bring it up is we've had constant disruption where judges, federal prosecutors, where others, power companies, this is a new law. People don't really understand it and adjust to it. And I'm the test case, along with Ronaldo. And so I do need the politicians to really help us. If you're going to invite us to come here under the SAF, we need you to protect the law that we think is so good for Brazil, so that I don't have to spend so much time in the courtrooms and with lawyers just trying to run a football club. Então, ele falou que, primeiramente, o pessoal foi bem profissional, o pessoal da corte, que ele foi em Brasília, ele foi lá conversar com o governo brasileiro para explicar que o governo não pode convidar investidores de fora para investir na SAF se eles não vão ajudar e até deixar mais fácil esse processo de investimento. Que essa lei ela é bem nova, então está difícil de se ajustar essa nova lei. E que ele e o Ronaldo meio que são os cobaias dessa lei, dessa SAF. E que os políticos eles têm que ajudar a proteger a lei da SAF para deixar as coisas mais fáceis, para fluírem melhor. So it's a good law. The government was wise to put it in place. But everybody in the government needs to protect it, to make it work.
Então ele falou que a lei é boa, só que o governo tem que ajudar os clubes a proteger essa lei. Pedro, do you want me to address the Nilton Santos thing real quick? I know I'm going too long. Sure, go ahead. O João vai falar sobre o Nilton Santos rapidinho. Yeah, so I met with the mayor. I love the mayor. I'm not into politics, but he was a very creative, smart, visionary man who knew that we had a problem that we needed to fix to have a good football experience. But he gave us a number of creative solutions, and I'm very excited to now look at Nilton Santos as not just a football opportunity, but a great community economic development opportunity. And I think the North Zone really needs it. It doesn't need 30 nights a year. It needs 150 nights a year in that stadium. And the mayor gave us the opportunity to make that happen for the North Zone. It'll cost me much less money to do that for the North Zone than to build a new stadium. So I very much appreciate the mayor's help. John falou que ele foi lá, se encontrou, né, com o Paz, que ele gosta muito dele, que ele é visionário, está ajudando o Botafogo bastante nesse quesito Nilton Santos, e que agora o John está bem animado com o Nilton Santos, como um projeto em todo, não só para o futebol, mas para a zona norte do Rio de Janeiro, com programas sociais, e que o Nilton Santos ele não precisa de 30 eventos, ele precisa de 150 eventos por ano para poder fazer um tipo de projeto desse que ele quer. E que, com a ajuda do Paz, vai custar muito menos para ele trabalhar com o Nilton Santos do que fazer um estádio novo do zero. Pergunta para ele, Pedrão, se tem algum prazo, se na cabeça dele tem algum prazo para o início das obras do Nilton Santos, ou se ainda é cedo para o torcedor achar quando podem começar essas obras. John, Tiago wants to know if there's any sort of timeline that you might think that you might start on the Nilton Santos project. Well, I mean, we have to actually formalize a deal with the mayor, which is both related to, our freedom to make changes to the stadium and the land that the mayor is generously offering so that we can consolidate all of our football activities into one location. I think it's actually helpful that these new politicians showed up with this challenge, right? Because I think it's accelerated the conversation so that we have to determine what we're going to do and go to contract with the city very quickly, because these legislators are putting deadlines of like September 14th. They're going to have another vote. And I don't know what politician thinks it makes any sense to let a track oval that's barely ever used get in the way of a massive community project for the North Zone. And it's not about, okay, we've threatened him, we've made his life difficult, now we're going to ask him to invest in a track on the other side of town, we're going to get some money out of this gringo, and aren't I smart as a politician? That's just really, really disappointing. Leaders in our state government should be happy anytime a private investor is going to put a ton of money into a community development project, and they shouldn't require him to pay millions of dollars on the other side of town on something unrelated to his business before they let me help the people of the North Zone. I think that's insane. So I do think that the conversation is going to accelerate things very quickly. And hopefully I can get these politicians to agree not to get in the way of something good for the North Zone. And I hope to have the contracts figured out by September 14th.
O TF, ele falou que, primeiramente, ele tem que formalizar a intenção, né, de fazer essa reforma e até do terreno que o pai está querendo doar para consolidar tudo do futebol, tudo junto. Mas ele falou que ele não se importa desses problemas novos que apareceram aí, desses políticos querendo falar sobre a pista e tal, porque agora eles têm datas, né, para fazer esse processo andar. Então, até o dia 14 de setembro, alguma coisa vai sair em questão de essa formalização, né, da intenção de reformar o Newton Santos. E que ele está bem triste, assim, que alguns políticos acham que só porque ele é gringo, que ele não é político, que eles podem fazer ele de bobo, entendeu? Que ele não é bobo. Primeiramente, quero agradecer aqui ao André e ao Manel por eles terem participado aqui do nosso papo. Vão entrar mais 2 amigos. Enquanto esses amigos entram, eu vou colocar aqui uma pergunta da galera do Fogonet, tanto do Bernardo Gentili e também do CR. Deixa eu só ajustar aqui tudo para eles poderem participar agora com essa pergunta para o John Textor. Claro, sempre em português, né? Todos os questionamentos são em português. E o Pedrão vai fazer a tradução. E aí a gente vai ter essas perguntas tanto do Bernardo Gentili e também do Carlos Eduardo, lá do Fogonet. John, we're gonna rotate some people here, and then we're gonna give you some questions through video. Ok. Essa expectativa criada pelos torcedores do Botafogo com relação à SAF correspondem ao que tem de realidade acontecendo, né? Porque a gente sabe que muitas coisas foram ditas, torcedores imaginaram coisas ainda maiores, quando viu a coisa tomou uma proporção muito grande. E eu não vi muitas pessoas assim, do Botafogo preocupadas em baixar a bola da torcida nesse sentido, de botar a torcida alinhada junto à realidade da SAF. Você acha que isso é um problema? Ou você acha que, do jeito que as coisas vão, mesmo com a realidade um pouco diferente da expectativa criada pela torcida, as coisas vão caminhar bem? Forte abraço. Fala, John, boa noite. Antes de qualquer coisa, um prazer estar falando com você pela primeira vez por vídeo. Mas vamos lá, minha pergunta é a seguinte. No último fim de semana, após o jogo do Botafogo contra o Juventude, aquele 2-2, o Luiz Castro, que é seu sócio, diretor desse projeto, um grande parceiro da SAF do Botafogo nesse primeiro ano de gestão, ele deu uma declaração que mexeu muito com as redes sociais alvinegras. Ele afirmou que ele e a sua equipe não olham para a parte de baixo da tabela. Aí eu te pergunto, você acredita que com a chegada desses 10 reforços, principalmente, para agregar aqueles outros que chegaram na primeira parte do ano, o Botafogo não deve se preocupar com a zona de rebaixamento? A realidade do Botafogo é realmente posições acima? Um grande abraço. The Fat Trup participando aqui da nossa live, a Tropa do Gordão, com Bernardo Gentili e também Fat Trup John. Fat Trup John. Fat Trup, Bernardo Gentili. I saw that in the chat, what they were calling them, but I thought that was a joke. Is that what they call themselves? Yes, the Fat Boy Troops. Well, as I think you realize, I'm very qualified. Ao vivo. Pensei que você ia botar o Gentili dançando, Tef. Não. Gentili daqui a pouco vai entrar e vai dançar pro John até o final da live. O John falou que ele tá meio gorduchinho também, né? So, John, the first questions from Bernardo Gentili from Fogonet. They're both from Fogonet. Bernardo's asking you that there was a certain expectation from the supporters, and then the reality was something a little different once the team started playing. And some supporters are even trying to talk to other supporters to kind of ease up on the expectations. Now, do you think that this reality versus expectation, do you think that has become a problem? Well, I don't know that the fast start and the high expectations would have made any difference. I've learned a lot about how the fans, show their love and also show their pain. I don't think the way the season has played out has really made much difference.
I think people are smart. They know that you can't just show up and spend a bunch of money and beat Palmeiras consistently. But yeah, I think that we love hard and we punish hard, right? I mean, that's what our fans do. You know, we've seen it. You guys have seen it for many years. So you tell me. I've just seen it for this year and I'm learning a lot about it. I'll stop there and let you translate, but I do want to make a point about this. Go ahead. Do you want to translate what I just said, or you got it? Sure, let me go ahead and say it. Pessoal, então ele falou aqui que ele não sabe se vai fazer assim tanta diferença, né? Que ele está aprendendo muito nesse tempo que ele está aqui no Brasil e que ele sabe que os torcedores não são bobos, né? Ele sabe que tem torcedor que entende esse tipo de expectativa e realidade, como o próprio Gentili falou, e que, como botafoguense, nós gostamos das coisas difíceis, que nós sabemos como as coisas difíceis são, e que ele está aprendendo ainda. Galera, só vou pedir aqui uma licença para me despedir aqui, para dar espaço aqui ao Terapia. Um abraço aí para todo mundo. Bye, bye, John. Falou, André. Domingo. Thank you, André. 6-0 Botafogo. Yeah. Beijo. Said Sunday, Botafogo is going to win 6-0. It's going to be 2-1. John falou 2-1. John falou 2-1. Tá bom. Real. Anyway, Beijo. yeah, so I'd love to talk about this because, you know, I'm a newcomer, so I can't really feel too comfortable talking about the culture of the club. I don't want to tell the fans how to feel, how to behave, how to show their support. You know, I just got here, but I can tell them what I hope we become and what I hope to see in the future. Então ele está falando aqui que ele é o novato aqui, né? Ele não quer falar para os torcedores como os torcedores têm que agir, têm que se sentir. So, you know, what I hope to see is like a home field advantage, right? When I first arrived, I saw like a love for this team that was so powerful. You know, I'm embarrassed to say, but we all saw it. I mean, it literally brought me to tears. And that was the best of Botafogo that night. Ele falou que ele quer ver o Botafogo forte dentro de casa. Essa visão dele para o futuro. Que ele quer que quando um time chega lá no Newton Santos para jogar, que senta a força do Botafogo. Que quando ele chegou aqui, aquele momento que ele chorou, que ele viu que aquele ali era o Botafogo no seu melhor. Então ele quer continuar isso. So, but then, you know, there's the other side of our love, which is the frustration. And I don't know if it comes from many, many years or if it's just the wonderful emotional way that we celebrate, you know, the ups and the downs. I guess what I would ask every fan to think about is, you know, does it help, right? I mean, when has negativity anywhere in the world, in life, in business, raising your kids, when has it ever been good to explode with negative emotions? Because you have to ask yourself as a fan, in the middle of that game that you're losing 1-0, you know, does ripping the coach and ripping the players and booing them off the field at halftime, is it going to help you win in that moment at that game? And I just wish that we would all ask ourselves that question. Does the pressure, fire Mizuko, fire Brito, out with Textor, fire Castro, I mean, is that really going to help us win? I don't think anybody thinks it will. So, you know, I hope
I hope to be the best home field ever. I hope that we're the best place in the world to play. And if this is the year that we struggle to get there, I hope we've done something good. But yeah, I worry about that because I want people to want to come to Botafogo and play for Botafogo. And, you know, I think these fans really can help us win. Então ele falou que o outro lado do amor, né, que nós temos, essa frustração, né, que de repente vem de anos e que são muitos altos e baixos, e que ele pediu para os torcedores refletirem um pouco, né, que ajuda esse tipo de pressão, assim, de xingar de xingar o Castro, xingar os jogadores, xingar os torcedores, xingar o Mazuco, pedindo o Mazuco para sair, pedindo para o Brito sair, pedindo para ele sair, pedindo para o Cássio. Ele não acha que esse tipo de atitude é boa, né? Isso preocupa um pouco para ele, porque ele quer que o Nilton Santos seja um lugar, seja assim, a casa do Botafogo. Ele quer que os jogadores queiram chegar no Botafogo para jogar aqui. So I don't want to get too heavy on this, but, you know, I like this expression where I refer to every one of the fans as co-owners. And I love that on Twitter, fans say they're co-owners and partners of mine. I like that expression because I think if every one of the fans decided to act like an owner, how would an owner act, right? When they come off the field and they're down 1-0 and you want the players to play better, you know, you stand up and you clap for them. You clap for their effort. You urge them on. You say, vamos, go, let's go, let's go. You know, you don't tear them to shreds. You know, there was a left back during the Cariocas, a young left back that was playing for us, had a bad game. I saw the fans rip him to shreds. Do you know how hard it is to kick a ball in front of 40,000 people when they're all booing you? So I think the criticism is well placed when it's, you know, kind of delivered between games. It's delivered through journalists, through opinion writers, through television, through Twitter. I think that's all cool. But, you know, when we get to the stadium, man, let's make it the best place to play in the world, where we give the team and the coach the most support. Positive reinforcement is always better than, you know, negative criticism. It'll just help us win. You know, maybe one game, maybe one goal. The criticism is well founded, but I would just love to turn Nilton Santos into a full-time party, even in the tough games. Então ele falou aqui que ele realmente gostou de ver os torcedores botando co-owner, né, do Botafogo. São donos do Botafogo com o John Textor. E foi o que ele amou isso. Então ele pediu para o torcedor refletir como é que um dono vai agir em momentos difíceis, né? Você não pode xingar o cara, você tem que incentivar o cara se o time estiver perdendo assim no intervalo. Você tem que incentivar os caras. Teve um jogo que ele viu. Ele não falou o nome do lateral esquerdo, mas acho que todos nós sabemos quem é esse lateral esquerdo, que tinha 40 mil pessoas xingando ele na partida, por causa de uma partida ruim que ele teve. Então ele falou que de vez em quando o pessoal não entende como é difícil jogar futebol com 40 mil pessoas te vaiando. E que fora do estádio, do Twitter, televisão, as críticas são válidas. Só que dentro do estádio tem que dar o suporte, tem que incentivar a equipe, porque isso pode ajudar o Botafogo a ganhar um jogo, a fazer um gol. Ele quer que dentro do Nilton Santos seja uma grande festa. Anyway, I would love to, you know, I'm talking a little much, so I want people to be able to ask a lot of questions. I'll try to keep my answers a little shorter. There's a second question from Fogonete as well. Yeah. Was from Eduardo. He asked, last weekend, you know, when we tied 2-2, Castro said
and you've said yourself that Castor's one of your partners in this whole project. And he said that we are not looking below us as far as the table is concerned. We're not looking for the people that are, below us in the table. We only look up. Do you think that after all of these reinforcements, after these new players that come in, do you think that the Botafogo really should be focusing on the spots above us instead of relegation? Yeah, look, I think he's right. I don't think there's a chance we're getting relegated. And I'm not saying that because, I'm an optimist. I mean, I am. But if anybody just calms down and sets aside the emotion, we are getting better. Not every game, right? You take 2 steps forward, you take 1 step back. We see the players are getting better. They're getting a better feel for each other. We still have some players. I told the coach, look, they keep breaking your system, coach. I know what you're trying to do, right? But that'll happen less and less. I don't think anybody looks down, right? The fans do, because you felt the pain of that before and you're afraid of that. Nobody in that team is looking down. Everybody's looking up. I know we all feel like we're in the top 10. I know we feel like we still have a great chance at the top 8. I don't know anybody that ever succeeded at anything constantly looking over their shoulder at failure. Então ele falou que ele acha que o Castro está certo, falar que a gente não olha para baixo, que a gente está olhando para cima, que ele não acha que o Botafogo tem chance de cair. Ele falou que, assim, a gente dá 2 passos para frente e 1 passo para trás, né? Que o time, mesmo com pequenas margens, o time apresenta uma evolução aqui e ali, mesmo que fosse bem pequena, né? Ele já falou para o Castro pelo telefone, assim, que nossa, mas eles não estão fazendo isso que você quer, ou aquilo que você quer, né? Só que com o passar do tempo, os jogadores vão começar a se acostumar e fazer o que Castro pede, né? Então, ele falou também que os torcedores, eles têm essa dor recente de ficar olhando para baixo, porque o Botafogo, né, obviamente, a gente sabe do passado recente do Botafogo, só que ele realmente ele acredita e que ele quer que o Botafogo termine entre os 8 primeiros. Ele falou que ele não conhece, tipo assim, gente que queira crescer na vida, que fica sempre assim olhando para trás. Tem que olhar para frente. I have a quick little story about Crystal Palace. Last year, if you would have told me at the beginning of the year, you're going to beat Manchester United, you're going to beat Tottenham, you're going to beat Arsenal, you're going to beat Manchester City, right? Crystal Palace beat all those teams last year. In that same season, we tied Norwich City, that was relegated. We tied Burnley, that was relegated, right? Same season. I often wonder what the Botafogo fans would have said about that season, right? And they probably would have booed us off the field. And, we tied 2 teams that got relegated in the same year that we beat Manchester City, Manchester United, Tottenham, and Arsenal. And sometimes that's football. And I think we're having that kind of year now. We've already seen it. We've seen some great wins. We've seen some embarrassing losses, some disappointing ties. But look at Crystal Palace last year and tell me if they didn't have the same season we're having now. And where did Crystal Palace finish? They finished 12th. And they got better and better and better throughout the year. And this year, I think we're a much better team. So when we call it a project, we call it a project for a reason. It happens, over time. Então ele falou, eu queria contar uma história rapidinho aqui do Crystal Palace. Ele falou que se no começo da temporada, se tivesse falado para ele
que o Palace ia ganhar do United, do Arsenal, do Tottenham, do Manchester City, e que ia empatar com times que caíram para a segunda divisão, na mesma temporada, ele não ia acreditar, né? Então ele ficou assim, meio curioso em saber até que o que os torcedores botafoguenses iam agir dessa maneira, se iam agir da mesma maneira que estariam agindo agora com a nossa equipe, né? Que nós perdemos alguns jogos, nós ganhamos, tivemos alguns empates frustrantes, só que o Palace terminou em 12º lugar ano passado na Premier League. Então, quando ele fala de projeto, ele está falando disso, de um projeto a longo prazo, que as coisas vão acontecer com o decorrer do tempo. A próxima questão vai ser do Vitão. Vitão, boa noite, seja bem-vindo aqui ao canal. A gente estava conversando no começo da live, né? A primeira live que o Textor participou foi no momento que o Botafogo estava em uma excelente fase. Nesse momento é em que o Botafogo não está em uma grande fase. Deixa aí a sua pergunta para o empresário. Tá do teu lado aí, ó. Tá do teu lado, só perguntar para ele. Radião, eu quero perguntar pro John o seguinte. Lá no Fala Fogão, eu, Ricardo, Cláudio, a gente fala muito sobre comunicação, sobre como o Botafogo se comunica com o seu torcedor em diversas áreas. E, obviamente, essa comunicação do John Textor com o torcedor botafoguense é uma coisa nova para ele. Ele está conhecendo ainda o perfil da torcida, que é natural nesse começo. E a gente sabe que essa comunicação do clube, ou de um representante do clube com a torcida, se não bem feita, pode gerar um ruído muito forte. A gente teve, por exemplo, ruído de comunicação em relação a gente não saber situação de atletas, quem está disponível, quem não está, o que aconteceu. E, ao mesmo tempo, a gente também tem a própria comunicação que aconteceu do John Textor com a torcida, justamente em diversos momentos dessa jornada inicial, que era necessário, logicamente, mas que em dados momentos, certas falas podem ter gerado expectativa adicional na torcida, e isso, por consequência, ter gerado uma pressão extra, tanto para cima do Mazuco quanto para cima do Luiz Castro, né, em termos de contratações, por exemplo, e em termos de expectativa em relação a desempenho dentro de campo. Nesse contexto, tanto eu, quanto o Ricardo, quanto o Cláudio, gostaríamos de saber o seguinte: como você avalia a sua comunicação com a torcida nesses primeiros meses de SAF, onde algumas das suas declarações foram encaradas como promessas pela torcida que acabaram jogando, conforme eu falei aqui, mais pressão para cima do Mazuco e do próprio Luiz Castro? Vitão, só para clarificar aqui, essas promessas, você está referindo a quê? Estou falando, por exemplo, quando ele dá a entrevista na primeira Mega Live, falando sobre a gente vai trazer um grande camisa 10, a expectativa da torcida, óbvio, ela cresce. Quando ele fala por exemplo, a gente está aqui, só deixando bem claro, ele não prometeu nesse sentido, mas gera a promessa na cabeça de uma parte da torcida. Quando ele fala, por exemplo, claro, se a gente estiver disputando as primeiras colocações, a gente vai trazer um certo perfil de jogador. Quando ele fala sobre vamos tentar trazer o Cavani, não foi uma promessa. Mas, ao mesmo tempo, isso gera uma expectativa de que, de repente, outros jogadores vão chegar numa mesma linha, com o mesmo perfil. Então, é mais nesse sentido. Certas questões faladas para a torcida num dado contexto que podem levar parte dos torcedores a entender que vai ser num caminho, quando, na verdade, não é bem assim. Ok, entendi. John, VITOR from Fala Fogão and the other members of the channel, they say that they want to talk about the communication between the club, you, and the supporters. Botafogo, this whole process of how you communicate with the supporters is sort of new to us. You know, we didn't go through something like that before. If a communication is not well done, it can actually impact the club in a negative way. Like, for example, when we don't know something, why a player is playing, what happened to this player, why wasn't this player taken to a match, for example. There are certain things you said, for example, that could have or might have created some extra pressure. For example, in the first live stream that we did, and we are aware, we know that you did not make any promises.
You didn't say, I'm going to bring this guy, I'm going to bring that guy. But you said, if we are at a certain spot in the table, then we might try to get, a player like Cavani, for example. Mm-hmm. Now, do you think that this type of communication might create some extra pressure on you and the club? Yeah, I agree. I don't know how to change that, because I think my obligation, first and foremost, is at any given moment when I'm asked a question, to answer it as openly and transparently as possible. That means you're projecting a lot, you're thinking out loud, and you're sharing a lot. And it's been my style since the beginning of my time. I don't like to be strategic about my communication. And I think that over time, the fans will get to know me a bit. They'll get to understand the difference between a promise and a dream. And they'll understand that circumstances change. But I think in the long run, they'll appreciate my honesty more than they'll worry about, the roller coaster of our emotions. Pessoal, então ele falou aqui que ele até concorda que esse tipo de coisas que ele fala pode até gerar uma pressão maior, né? Só que ele gosta de responder as coisas com transparência, né? E que esse é o estilo dele. Ele não gosta de ser estratégico quando chega na parte da comunicação, né? Então, com o tempo, os torcedores vão entender quando ele faz uma promessa ou quando ele fala sobre um sonho, assim, talvez, de um jogador, né? E com o tempo, os torcedores vão entender essa maneira de ele ser. Próxima questão que eu vou levantar aqui para vocês vai ser do Bessa, que também mandou por vídeo. É sempre uma dificuldade para esse careca achar aqui o ponto correto onde colocou as coisas, né? Porque é um pouco ruim aqui de mexer. Vamos lá, a pergunta é do Leonardo Bessa, do canal do Bessa. Falando com o senhor. Então, há um desequilíbrio muito claro quanto às projeções da SAF no início da temporada e a expectativa do torcedor. Claro que o resultado esportivo nesses primeiros meses não são tão agradáveis, mas aí fica a pergunta. Ao fim da temporada, vai acontecer uma avaliação a respeito do trabalho do departamento de futebol, ou o torcedor do Botafogo ele já pode contar com André Mazuco e Luiz Castro na temporada de 2023? Muito obrigado. Leonardo Bessa, do canal do Bessa, mandou essa pergunta. John, Leo Bessa wants to know from you, there are certain projections that are made in the beginning of the SAF that are not quite corresponding in the pitch, for example. So he wants to know, at the end of the season, will this current team that you have, as far as Luis Castro, Mazuco, and everybody that's involved with that Botafogo SAF team, can the supporters expect all of them to continue at the end of the season? Regardless of, and putting in the contest, regardless of how the club ends as far as table. Oh, look, I think every employee knows that they're accountable to their results every day they show up. It's not just results on the pitch. It's how they operate internally, how they manage, how they communicate. Are we all working well together? I think the only reason I sound so stubborn about the Castro issue is I think the emotional assessment of a coach is off base right now. I think the practical, objective evaluation of the coach tells me he's doing everything I could expect him to do under the circumstances and with what he has to deal with. But it doesn't mean that I just announce that, every employee is protected forever. Everybody's accountable to their performance.
and I make no projection about that other than I do my best to support our employees to be successful, and I give them a chance to prove themselves. And as long as they continue to progress, then they stay. And Pedro, I would love to hear a little more about when people say their projections and things haven't happened. I think that's horseshit. I mean, show me a promise I made that we were going to be winning the league this year, or we're going to Libertadores, or that we're, definitely signing Cavani. Like, I'm just tired of hearing this. He promised this, and you've got a magazine out there that did a promise-o-meter. Just, people are welcome to tell me when I've ever broken a promise. Be specific. Stop editorializing. It's not helpful. O John aqui, ele fez um desabafo aqui no final, falando que, mais uma vez, assim, falando que ele nunca se prometeu nada, assim, sobre jogador, ele nunca prometeu que ia trazer X, né? Sempre, naquele discurso dele, queria tentar. E que ele acha que se tem alguma coisa específica que alguém quiser conversar, que traga esse assunto específico, não generalizar assim num contexto maior. Então ele falou que sobre resultados, todos que trabalham na Botafogo SAF, eles sabem do que eles têm que fazer, eles sabem do trabalho que eles devem fazer. E dessa insistência dele no Castro é porque o Castro está fazendo tudo o que o Textor imaginou pelo momento do Botafogo, né? Tudo que está acontecendo agora é o que ele já imaginava que ia acontecer. Então ele não está falando aqui que ninguém assim está protegido pela SAF, que ninguém é intocável, né? Enquanto todos continuarem a performar, fazer o trabalho que ele quer, que ele acha que esteja bom, eles vão continuar. Mas claro que todos serão avaliados. Só um momentinho, Pedrão. Pergunta. Combinei com o Júlio Graco. O tempo está estourado. Algumas pessoas ainda têm que fazer as perguntas. Tem muitas perguntas ainda a serem feitas. Pergunta para o Textor se ele pode ficar mais uns 15, 20 minutinhos para a gente matar totalmente a nossa pauta, se ele pode aí, porque o Júlio já está puxando a minha orelha aqui pelo tempo. John, Julio is sort of telling Thiago to kind of hurry this up because we had a previous agreement. He wants to know if you have an extra 15 to 20 minutes, perhaps. I do. I have all night. My lovely wife is traveling. My two boys are in college, and you can see my living room is empty of activity. So I'm sorry about all the long answers, but I've got all the time you need. O John falou que ele vai dar o tempo que a gente precisar aqui, que ele tá sozinho em casa, tem ninguém para perturbar ele lá. Show de bola. Iverson, manda sua pergunta aí, meu amigo. John, boa noite. É um prazer estar falando com você. A minha pergunta é o seguinte, é em cima do CT. E já existe alguma novidade sobre o CT? E se em 2023 o Botafogo já deve treinar em um local desejado ou se ainda vai ficar em um local ali que seja provisório? A situação do CT, que a galera pergunta muito também, se ano que vem já vamos para o lugar que a gente quer ou se ainda vai ser provisório. John, first of all, it's a pleasure to talk to you. He wants to talk about the training center. Should we expect it to be completed sometime in 2023, or should we expect to still be practicing at a temporary place like Lonia, for example? Well, the big thing on that all goes down in the next 2 weeks, right? I mean, I think the politicians that want to discuss Nilton Santos, that want to discuss the track and field, by the way, I'd say I get frustrated with that conversation a little bit because it surprised me, but I totally understand why they have concerns about the conversion of that facility, because it does affect the people on the track side of athletics. But that discussion,
The discussion with the Moreira-Celis brothers is continuing, going very well. And the discussion with the mayor, who's offered land. These are 3 big balls to juggle. And I think what looks encouraging is if we can just make those decisions quickly, political or business or otherwise, and we can get the land, then soccer fields can be built very quickly. Buildings can follow. You know, our players, they'll play anywhere, you know, that the pitch is good. They'll play where the pitch is bad, but we want to give them a good pitch. So if we can just, this coming weekend, I'm coming down for the Flamengo win. And then I'll be around for Monday, Tuesday. I'll meet with the right people in these decisions. As soon as we pick the land, we'll start building the fields and things will get better much quicker. O Iverson, ele falou que nas próximas 2 semanas, mais ou menos, deve ter algum tipo de decisão sobre isso, que ele ficou meio frustrado, né, sobre essa conversa toda sobre a pista de atletismo, só que ele entende a frustração do pessoal que usa a pista de atletismo. Que ele falou que os irmãos Moreira-Salles, eles ainda continuam nessas conversas, né? E que quanto mais rápido essa decisão do Newton Santos acontecer, quanto mais rápido essas decisões acontecerem, que mais rápido vai ser essas construções de campo. Ele deu a entender que ele falou que ele quer construir esses campos primeiro, porque os campos podem ser construídos mais rapidamente, e que o resto pode ser construído depois, né? Então, que ele vem aqui no Brasil, né? Ele deu uma alfinetada aqui, falou que ele vem para assistir a vitória contra o Flamengo e que depois disso as conversas vão fluir. Então, ele chega aqui no Rio de Janeiro, essa é uma informação importante, para assistir o jogo de domingo no Newton Santos. Então, que dia que o John chega? Pergunta para ele aí, o Pedrão. John, can you disclose the day that you will be arriving this weekend? I don't know. My security team would probably not want me to do that. I've had this is an unusual week of security warnings. I will tell you. Probably more concerns than usual. I'll be there in time for the game. I'll tell you that. But yeah, I probably shouldn't say exactly when and where I'm arriving. Normally, I don't know, something about Flamengo week. It's people are a little hot. TF, ele falou que ele não pode assim falar por meio de segurança, né? O dia que ele vai chegar, que essas semanas que a gente joga contra o Flamengo são um pouco mais complicadas e que a equipe de segurança dele meio que vetou ele a falar quando que ele chega. Mas ele falou que ele vai chegar a tempo de assistir o jogo, ele falou. I can tell you no level of threats can keep me from going to that game though, so I'll be there looking for a party. Ele falou que nenhum tipo de ameaça vai deixar ele de fora desse jogo, que ele vai lá para fazer a festa. Se Deus quiser. Fabi, sua pergunta em relação ao John Textor, meu amigo. Boa noite, John. Você parece bem satisfeito com o elenco atual neste primeiro momento de SAF, mas como está o planejamento contínuo, já pensando na sequência do projeto? É possível o Botafogo, o torcedor alvinegro, já pensar em reforços pontuais para o início do ano que vem, aproximando o elenco do Botafogo aos principais elencos do Brasil hoje, em termos de qualidade técnica? John, Fabiano says, good night, John. You seem satisfied. Boa noite. He seems satisfied with the squad that we have currently. But thinking about next year, about reinforcements, can the supporters expect that particular reinforcements will come in to elevate the technical skills of the team for the next season? Yes, but it starts now, evaluating the cast now, because like what I look for, frankly, I saw in the Palmeiras game wearing green shirts.
players that, you know, have a calmness about them as they're given a chance to finish. Players that can volley the ball, finishing with the ball in uncomfortable positions. Players that have impeccable timing, turning, and creating opportunities quickly. Our players, our squad has got to show me that, show the coach that, show the football department that they need to keep elevating to get to, you know, that high standard to stay on this team. And to those that cannot continue to raise their game, you know, they're subject to, you know, possible replacement. But yeah, every last player in green that night showed a quality that our players need to aspire to. So expect us to continue to hold them to that high standard, or we'll bring in replacements. Fabi, o Textor falou que a análise para o elenco do ano que vem já começa agora. Ele falou que, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras, o que ele percebeu dos jogadores do Palmeiras foram que os jogadores ficavam calmos, com chances difíceis, com chutes difíceis, com pressão, e que os jogadores do nosso elenco agora, eles têm que provar que eles podem continuar o ano que vem, que eles podem conseguir manter esse tipo de nível. E aqueles que não conseguiram, eles podem sair, né, para outros chegarem. Eu posso fazer uma pergunta? Só one question, John. Yeah, Patrick de Paula é uma contratação que o Botafogo recebeu algumas sondagens em relação a ele. É um jogador que você tem conversado quando vem no Rio de Janeiro, por ele ter sido a maior contratação da história do Botafogo em relação ao desempenho atual dele? Você também conversa com o Luiz Castro a respeito do Patrick? Thiago was asking about Patrick de Paula. There was some inquiries about him from other teams. Do you talk to him at all? As far as maybe perhaps the pressure about him being the most expensive signing of the club? Do you talk to Luis Castro about that player in particular? I don't talk to Patrick about it. I don't think that's really my role as an owner. You know, the players know that I appreciate them as people. We don't all speak the same language, but I hope they can feel my affection for them, being a part of this project. I do talk to the coach about every player. And, you know, I don't have any misgivings about the amount we paid for the player. He's extremely talented, very unique as a player. I think it's obvious that he's had a hard time delivering exactly sort of what the coach wants out of him. And sometimes that's as much the system as it is, you know, the player's particular execution. Sometimes it's both. But I love the kid. I'm happy to have him as an asset to the squad. And I do think he will break through into the squad. And, you know, I'm still holding out great hope for him. Thiago, ele falou que ele não conversa com o Patrick, até porque não é a dele de fazer esse tipo de conversa com os jogadores. Só que ele espera que todos os jogadores do elenco saibam que ele realmente gosta de todos, que ele não tem nenhum tipo de arrependimento sobre o Patrick de Paula, que ele sabe que ele é diferenciado e que de vez em quando, quando o jogador não está bem, de vez em quando é o jogador, de vez em quando é o sistema que o jogador joga. Mas só que ele fala que ele adora o Patrick, ele gosta muito dele e que ele está esperançoso ainda que ele possa render mais um pouco aqui no Botafogo. Tef, Pessoal, deixa eu só me despedir da galera aqui. Obrigado, tá, Tef, pelo convite. Obrigado ao John Textor por estar aqui respondendo todas estas questões mais uma vez. Vem aí o Gentile, né, Tef? Tamo junto, hein?
A tropa do Gordão vai entrar. Obrigado a todos aí. Enquanto o Gentili não entra, a única pergunta em inglês, porque o nosso amigo Daniel Browne, ele estava na transmissão da Copa do Brasil, então mandou em inglês a pergunta. Até mesmo agora, para facilitar um pouco o trabalho do Pedrão, vou colocar aqui para o John já responder na sequência, o Pedrão. E você já pode depois só falar a tradução. Iverson, obrigado, meu amigo. Abraço. A video question for you, John, from Daniel Browne. Yeah. I'm sad. Sorry. I'm so sorry. Yes. I couldn't be here. I'm getting ready now to commentate a game of Copa do Brasil. But John, my question is, since you arrived here to comment Botafogo, what did you think that would be easier to deal with in Brazil? Do you have some specific example about something you thought would be easy, but in practice was so difficult by players, find a place to build the training ground or another thing, you know? Thank you and valeu, rapaziada. Tamo junto. Valeu, Brownie. Brownie participou secou o nosso rival, né? O Brownie estava lá na transmissão do Fluminense, então foi 2-2 na transmissão do nosso rival. Então o Brownie fez bem o serviço hoje, secando a equipe das Laranjeiras. John, question in English. I guess, did you translate the question to everybody? Yeah, there were subtitles in the question. Oh, there were. Okay, of course. Yeah, I've been lucky to watch a few games with him, so I'm happy to receive his question. Yeah, not a lot of negative surprises. I do think the facilities, the training center, the distances between Safat, where the U20s play, and where the first team plays. You think a big club like Botafogo that you know for so many years, you just sort of expect some of that to already be in place. We've talked a lot about that, so it doesn't make sense to talk too much more about it. I think the fans, I've got some funny stories to tell about the fans. So why don't I let you translate the first part, and we'll get to the next part. Ele falou que ele já chegou a ver alguns jogos com o Brown, então tá muito feliz de responder uma pergunta. Ele falou que algumas coisas ele já falou aqui na live, né, sobre algumas dificuldades que ele já teve e que, bem, enfim, ele já respondeu algumas dessas coisas, só que ele vai continuar um pouquinho. So I'd say one of the funniest, sometimes disappointing things that happens to me, one, I really am not accustomed to not being able to sit with the fans, like when I go to games. The attention of this project, it sort of changed kind of my fan experience, because the fans are just getting to know me. I can't really sit in the stands without creating a great distraction from the game. So I look down into the stands, and I'll see a little kid who's 5 years old, and he's giving me a heart symbol. And I love pointing out the little kids and saying hi to them. And I love the connection when they realize I'm saying hello to them. But then right next to them, there will be a guy flipping me off, giving me the throat cut sign. And I have to ingest all of this visually while at the same time smiling and giving a heart sign to a little boy. It is a remarkable perspective to have. I wish I could film it for you sometime. Ele tá falando aqui uma coisa engraçada que aconteceu com ele já, foi que, bem, ele não está acostumado a sentar assim com torcedores. Ele sabe que quando ele senta no meio da torcida, ele causa um tumulto, mais ou menos. Então, teve uma vez que ele olhou para baixo na torcida, tinha um menino de 5 anos fazendo um coraçãozinho para ele, né? Aí, do lado desse menininho, tinha um cara xingando ele, mandando ele para tudo quanto é lugar, fazendo assim para ele, entendeu? Então, ele acha que esse tipo de convivência no estádio é uma coisa nova para ele. E ele acha muito engraçado. Ele falou que ele quer filmar e mostrar para a gente um dia. So I brought my son, Christopher, to a game recently,
And I looked down below, and there was a guy who was nicely dressed. He looked perfectly friendly. He waves at me, and then he starts giving me those flip-off signs. And he was obviously very angry about something. So I brought my son down to sort of look and evaluate this whole thing. And, I really, I don't know what it takes for a man to go to a game, to look at me, a person who's trying his best to help, and in front of my son, tell me to F off. And so I feel bad, for some of those people. I do find it a bit comical at the same time. And, I hope to see the culture of our club change over the years, so I see less of that. But, I will say I used to say I love all Botafogo fans. I think I only love 98%, right? Because 2% are just flat out crazy. Ok, ele falou aqui que ele trouxe o Christopher para ver um jogo, né? E que na arquibancada tinha um cara bem vestido, um cara que parecia legal, começou a dar um tchauzinho ali pro Textor. Aí quando o cara começou a abrir a boca, começou a xingar o Textor. Ele ficou meio confuso e falou que ele não sabe por que esse tipo de coisa acontece. Tipo, ele levou o filho dele pro estádio, eu vi um cara desse começa a xingar, começa a falar. Então ele trouxe o filho dele para ver esse tipo de coisa que acontece, né? Para ver esse tipo de curiosidades que acontecem. Só que ele falou que ele quer ver isso mudar. Ele não quer esse tipo de atitude no estádio do Botafogo. Ele falou que ele costumava falar que ele ama todos os torcedores do Botafogo. Ele falou que ele mudou de ideia um pouquinho. Ele ama 98%, porque 2% são bem doidos. Vamos fazer agora uma troca. O Pedrão está apertado, o famoso xixi break. O Tarsilo da Rádio Botafogo vai entrar aqui agora para fazer a tradução. Pedrão, vai dar uma descansada, vai tomar uma água. A tropa do Gordão chegou aqui na live. Aqui. John, the Big Gentile. Big Gentile. The... Hello, John. Agora. How are you? Hey, how are you? I'm fine, I'm fat. I'm good. Thanks, bro. I need a Fogonet shirt, and I need double XL. Me too. O John falou que ele quer camisa GG. Even bigger. By the way, am I wear a Reebok t-shirt? Yeah, maybe. Do you like Reebok? Yes. Yeah, Even if they have a super size. Will there be dance today? Let's. John, they want to know if you're gonna do the troop dance. Oh, Dan? Can you do the dance of the troop? Tropa do Gordão, vem perereca. Tropa do Gordão, vem perereca. You'll have to teach me that. Eu tinha que fazer, eu te falei, rapaziada. Vai, Gentile. John, we're gonna do a quick change real quick. Tarsili is gonna take over the translation while I take a quick bathroom break. Great, good. Thank you so much. No problem. Tarsilo, já vou levantar a bola para você fazer a sua pergunta primeiro em português, depois você faz a tradução e mete bronca aí. Deixa eu cumprimentar todos os amigos primeiro, tudo bem com vocês? Valeu, Thiago, pelo convite, obrigado. E dá licença de chegar aqui no canal. Boa noite a todos. Good evening, John. It's a great pleasure seeing you again here. It's a great pleasure talking to you again one more time. I'll just taking over Pedro's for a couple of minutes until he gets back, but he's doing a formidable job here. A minha pergunta para o John Textor, a relevância dela é pelo seguinte: nós temos uma pessoa da Rádio Botafogo, que é o Davi Nunes, o Gajo, todo mundo aqui conhece,
que participou da transição, na verdade, da SAF, né, participou da construção da SAF até que o bastão fosse passado para o Textor. E a gente tem uma preocupação muito grande, né, e é um assunto que é muito caro para todos nós na Rádio Botafogo, que é o assunto da governança. Então a gente tem muita preocupação, né, a gente tem realmente muito interesse em saber assuntos sobre a governança, é uma coisa que a gente conversa muito com o Gajo. Então a minha pergunta para o John Textor vai no sentido de como está sendo, na verdade, a relação dele com os conselhos fiscal e o conselho executivo, né, o conselho de gestão, o conselho administrativo da SAF, o quanto do projeto, o quanto da estratégia, na verdade, do projeto é dividida com eles, né, com o conselho, e o quanto que isso, na verdade, repercute no desempenho esportivo do Botafogo em campo hoje em dia, né? O que pode ser melhorado na relação com os conselhos, né? Então, a minha pergunta vai nesse sentido, beleza? John, my question is, the channel I work with is Rádio Botafogo. We have a member there. He's actually a founder member of Rádio Botafogo. He was one of the guys who participated in the making of SAF for Botafogo, Davi Nunes. And therefore, this is one of our major concerns. Governance is a major concern for us. And actually, we talk a lot about that amongst ourselves. And there is this constant interest that we have in seeing things being developed at Botafogo, especially with regards to the governance. My question is, how often do you get to meet the supervisory board, as well as the executive board, the board of directors of Botafogo? How often do you meet, and also to which extent do you think? And also, I'd like to know if to which extent they are familiar, or do they know about the strategy and the project that you have for Botafogo, and to which extent does that impact on the results we have on the pitch at the moment? Well, I think, obviously I talked to Drecezio quite a bit, 2-3 times each week. I do rely on him to keep the club, up to date. I do think that each time I go down, I'll meet somebody else and learn, that they've got a very important position at the club. I'm spending more time with Vinicius. I'm starting to learn that there's more than just Drecezio. He's obviously a great leader, but I do think it's important, and I talked to Drecezio about this. I really do need like a club day, maybe every so often, where when I come down, it's not so busy going to the game, going to training, having meetings, talking to the press. I really would enjoy meeting all of these people behind the club, because, one by one, I'm starting to peel back the layers and realize that there's a lot more there. So Drecezio and I have been talking about that, to organize that, because it's not just him, obviously, many, many important people there that need to be on the same page. Ele falou que ele conversa muito com o Drecezio, conversa às vezes 2-3 vezes por semana, que ele confia muito no Drecezio, que o Drecezio é a pessoa, na verdade, com os quais, a pessoa que geralmente se relaciona com os conselhos, com essas pessoas, mas que ele mesmo gostaria muito, muito também de ter um contato maior com as pessoas, de ter aquela coisa de passar o dia no clube, de conversar com as pessoas, de poder ter mais contato com as pessoas. Todas as vezes que ele vem para o Brasil, ele gostaria de ter mais desse tipo de interação.
E que isso vai acontecer, né, com o passar do tempo. Cada vez mais ele vai conhecendo mais pessoas, vai conhecendo mais camadas, na verdade, dentro do clube. One quick thing also, just in answer to that, some of you saw photographs of this maybe, the trip I was happy to be a part of, the regatta victory a couple of weeks ago. I mean, that was really cool for me. Far away from football, and the people that are there for Botafogo, I mean, Botafogo is in their blood, whether they're watching rowing, football, basketball. And I mean, I honestly had one of the best days, you know, watching. Yes, it was Flamengo that we beat in that two-man pairing, but there's such passion for this club that has nothing to do with football, and that's really convinced me that I've got to enjoy the opportunity to dive in a little further. Quer que eu fale, Pedro, ou não? Eu vou lá. Pode ir. Beleza. Ele tá falando sobre umas fotos, umas imagens que apareceram algumas semanas atrás de uma regata aí que ele participou também e tal. E ele estava falando sobre como é bacana, né? Tá perto das pessoas. Infelizmente foi num dia, se não me engano, que houve uma vitória do Flamengo e que foi bacana, né? De estar com essas pessoas, né? De passar um tempo com essas pessoas. Eu vou até perguntar para ele com relação ao negócio do jet ski, porque ele estava andando no jet ski, na frente do jet ski, aquilo ali deixou todo mundo arrepiado de medo. And John, and just one more thing, you were riding the jet ski the other day, and you were riding in front of the jet ski, so that gave us goosebumps just to see you doing that. It's impossible to have. Do you know this is not the right way of doing that, right? Well, when you're drinking rum, it's impossible to have goosebumps. And you get very confused as to which is the front and the back of the jet ski. I assume so. Ele falou que quando você está bebendo um rumzinho ali e tal, fica difícil saber qual que é a parte da frente, qual que é a parte de trás do jet ski. By the way, the fans in the chat, I do want to tell them, while you're translating in Portuguese, I am reading every message. Many are funny. Some are not, but there are a number of people who pointed out the fact that the last time I was on this call, I had a beer. So if you'll excuse me, I'll just be right back. Ele falou que enquanto eu estava traduzindo aqui, que ele estava olhando o chat, que o pessoal estava aqui falando que teve gente que viu que da última vez ele estava bebendo uma cerveja, né? Viram ele bebendo cerveja. Então ele pediu licença para dar um pulinho ali dentro para pegar uma cerveja, para aparentemente pegar uma cerveja. Eu acho que é isso mesmo. Olha lá, é isso mesmo. Para molhar a palavra, né? Para molhar a palavra, exatamente. Molhar a palavra. Vitão, obrigado, meu amigo. Você tem que sair agora. Obrigado pelo carinho, por ter participado aqui conosco. Valeu mesmo. E até a próxima, irmão. Valeu, gente. Obrigado aí. Sigam aí. John, thank you for being here. Bye. Yeah. Bye, Victor. A próxima questão, Medeiros, contigo. Bom, vamos lá. Primeiro, é um prazer estar falando novamente com o John, né? A gente que às vezes se encontra lá no estádio lá, né? E raramente a gente consegue conversar assim por muito tempo. Geralmente é só um oi, tudo bem, né? Mas assim, eu tenho antes da minha pergunta principal, eu costumo fazer o que eu chamo lá no canal de rapidinhas do canal do Medeiros, que é algo bem objetivo, assim, né? E eu tô vendo que muita gente está perguntando sobre isso e não teve essa pergunta. Então, assim, John, fornecedor de materiais esportivos da camisa já está definido, e se é a Reebok? Antes da minha pergunta principal, bem objetivo. É em Társilo, para falar para ele. Társilo Pedro, quem que vai? Ou Pedro, né? Posso? Tanto faz, cara. Tanto faz. Ô, Matheus, é porque eu estava lendo um negócio aqui. Você quer saber com relação ao fornecedor de material esportivo? Isso, antes da principal, é uma rapidinha, bem objetiva só. Se já está definido o fornecedor de material esportivo e se é a Reebok. Se ele pode falar. Beleza. John,
Medeiros is asking, before his main question, there's a first question here. He wants to know whether the material, the sports material providers has already been chosen, and if you can talk about that. Yeah, well, I think there's been some reporting that I'm spending a lot of time with Reebok. That's certainly true because of my friendship with Jamie Salter, he's chairman of a company called Authentic Brands Group. They own Reebok. They own a number of other neat companies. And so we're talking to them a great deal. They are very new to the acquisition. They acquired Reebok from Adidas. They are obviously developing a strategy to get back into football in a big way. And the question really with Reebok is one of timing. We like the people that they've partnered with in Brazil. We know they're going to be an incredible organization again in football in the future. And really the question is, does that timing work for us? Because, we're not going to roll into next season with temporary uniforms, or not temporary. We have very high quality stuff coming online now, but private label as opposed to branded. So yeah, we're talking to Reebok. We're talking to one other large company. The advantage of Reebok, honestly, if I'm just speaking openly, is because we know them so well. If we want to customize, if we want to explore kind of neat things within the lifestyle portion of our line, we're likely to have more flexibility with somebody that we know so well. Whereas with Adidas or Puma or these other big ones, if you're not Manchester City, you're not going to have the same flexibility that you would as a smaller club. So, but this is the kind of flexibility you expect to get from Reebok, right? Yeah, and we're very close to them, and so we're having this mutual discussion about whether or not the time is right for this relationship. I have no doubt that we're going to do great things with Reebok, whether it's in the next year or the next 5 years. I really don't know, but I believe, I've said this before and I was wrong, but I really do believe that we're down to the last, probably week or so in determining who our supplier is for next year. Então, o John estava dizendo aqui, respondendo a pergunta do Matheus, né, que o Botafogo, na verdade, ele é muito próximo do dono da marca, né, da Reebok, que foi adquirida recentemente, um amigo dele, que inclusive é até sócio dele, que as conversas, todo mundo sabe, isso é de domínio público, que as conversas têm acontecido realmente, tá, entre a Reebok e essa outra empresa, que ele não mencionou o nome, mas que as conversas estão andando, mas tem algumas coisas, né, que precisam ser ainda discutidas, precisam ser avaliadas. Por exemplo, a questão da flexibilidade de você poder fazer o uniforme dentro dos padrões que você quer, com os detalhes que você quer, se você quiser fazer de um jeito ou de outro. É claro, a questão que acontece com a Reebok é que eles também têm um planejamento, que eles também têm o planejamento deles, na verdade, para voltar ao futebol de uma forma muito grande, para voltar ao futebol fazendo bastante barulho. A questão é que o que ele não sabe exatamente nesse momento é se o Botafogo pode esperar esse tempo da Reebok, se a gente pode dar esse tempo para a Reebok, porque ele não gostaria, o próprio Textor fala que não gostaria, apesar de ter elogiado bastante o enxoval do Botafogo, a empresa que fornece o material para o Botafogo, não gostaria de entrar no próximo ano ainda sem ter uma definição nesse sentido. Então a relação com a Reebok é muito boa pela proximidade dele, a possibilidade da gente ter os uniformes feitos pela Reebok é grande, porém tem a questão, né, do timing, né, se o timing vai ser o ideal para que a gente consiga fechar logo essa questão, mas que isso está muito, muito próximo de ser concluído, né? You said a week or two to get the decision made? Oh, I certainly hope it's less than 2 weeks. I think a little more than a week. And it is down to 2. And so we can say within 2 weeks, in a fortnight, we may know who
Yeah, I They're might gonna even be. make a promise that you'll know within 2 weeks. Okay. You can call Sergio's people and tell them put it on the promise meter. Ok. Ele tá, então, eu só para confirmar com ele, eu perguntei para ele, né, se porque ele havia falado sobre 1 semana e meia, 2 semanas, então ele está confirmando aqui que nas próximas 2 semanas a gente deve saber, então, qual será o próximo fornecedor de material do Botafogo. Né? Brunão, Não, e tem a pergunta Não, do Medeiros, eu ia fazer uma pergunta objetiva, mas o John é muito bom de entrevista, então ele acabou dando mais detalhes do que eu achei. Mas assim, seria aquela pergunta, Tef, que eu acredito que vai ser a minha principal, né? Pode falar. O seguinte, John, minha pergunta é sobre mudança de mentalidade, tá? Assim, o futebol brasileiro, ele olha muito para resultado, isso não é exclusividade do Botafogo, né? Nós contamos nos dedos, inclusive, os técnicos que estão mais de 1 ano nos clubes aqui no Brasil. Saiu, inclusive, uma matéria esses dias aí falando que das 90 ligas pelo mundo, o Brasil só está na frente da Bolívia e Arábia Saudita, cara, em países que dão mais tempo para o treinador trabalhar. Então, por isso, estamos vendo uma mentalidade no futebol brasileiro do torcedor do Botafogo criticando o treinador o tempo inteiro. E hoje o Luiz Castro tem 39% de aproveitamento. É fato que não tá legal. Todo mundo sabe que não tá legal, né? E o Botafogo nunca manteve um treinador no cargo com 39% de aproveitamento. É a primeira vez. Como que você pretende mudar essa mentalidade no torcedor? Você não tem medo, talvez, de criar uma rixa entre você e o torcedor, talvez, um afastamento do torcedor com o Botafogo, já que pelo menos o que eu acho é que você quer fazer do Luiz Castro talvez um Alex Ferguson do Manchester United, de montar um projeto de longo prazo e que vai dar certo, né? Como é que essa comunicação sua com o torcedor pode fazer com que o torcedor entenda de uma vez por todas que você vai ficar com o Luiz Castro no comando e não adianta reclamar? É apoiar e torcer para dar certo e virar o jogo. Quer ir lá, Pedro? Posso falar? So, John, Mateus was asking about this mentality that Brazilian football is more about results. Brazil is only ahead of Bolivia and Saudi Arabia when it comes to letting the coaches work. Those countries, they are usually sent out a lot quicker. Luis Castro has about 39% of overall performance with the team, and that's the lowest that Botafogo has ever had a coach have and not be fired. So what are you worried about, like these pressures from the supporters saying, to get Castro out, or how do you communicate to the supporters in a concise way that it's going to be Luis Castro that's going to sort of become this Alex Ferguson of Botafogo? Well, you just moved very quickly from one question to a very different question. Luis Castro does not expect to be the Alex Ferguson of Botafogo. That comes over a very, very long period of time, right? It's possibly the reason that you have such quick turnover of coaches is because you have clubs where the pressure matters. A president who seeks re-election, a social club that is run by the people. You don't have examples of clubs that are owned by singular owners that make decisions based on who is the best coach for that project at that time, regardless of what the fans think. And the fans are very important. I don't mean to say what they think doesn't matter. They're our customer, right? We have to please the fans. But I don't feel pressure the way a typical club president would feel. And I know this man was not given much to work with. So what do I care that people get impatient and think he's supposed to perform miracles
and scream, fire him, fire him, fire him, he's doing one of the hardest jobs I've ever seen a coach have to do, to assemble a team in the middle of the season for fans that expect championships. So I just don't feel the pressure that maybe other owners in Brazil have felt. I hear the criticism, but I don't feel the pressure. Então, o Textor falou aqui que o Luiz Castro ele não espera ser o Alex Ferguson do Botafogo, né? Que a pressão de clubes que tem muita política envolvida, a pressão é diferente da pressão que ele sente como o dono único do Botafogo. Que como um dono único, ele pensa de uma maneira diferente. Que a pressão dele é diferente. Que ele não liga sobre esses discursos de manda o Castro embora, porque ele sente a pressão, ele entende a pressão, mas ele não se abala sobre essa pressão. Brunão, sua questão agora para o John Textor. Boa noite, John. Boa noite, galera do chat, bancada. Meu questionamento é em relação ao time do Botafogo. Apesar da torcida, né, cobrar, né, um resultado melhor, né, nesse primeiro ano de SAF, é sabido que seu discurso e também do Castro é que o time se mantenha na Série A. E para o ano que vem, qual o planejamento da SAF? A torcida do Botafogo pode aguardar um time melhor para buscar as primeiras posições nos principais campeonatos no ano que vem? John, Bruno says, good night, John. My question is about the squad. The supporters obviously will always want better results. You and Castro say that, this year is about staying in the Serie A. What about the following year? Could you make any sort of projections about what you think we will be fighting for in the upcoming season of next year? Well, look, it's not that this year was only about staying up. I said before, if we had an opportunity to really climb and do something special, that we would take it. Look, Cavani is, quite possibly spectacular. It's also quite possible that he's less productive now. But he did come back to us very, very late in the process. And we believe that we could have signed him just 10 days ago. And the amount that would have taken, would have been something around $9-10 million per year in salary after taxes. And it's not clear to me that that's a good investment for the club because, wisdom, guile, the great traits he brings. I saw him play at Manchester United towards the end, and I didn't see necessarily something that I would spend $10 million a year for. Christian Benteke, I actually thought might be more productive. That would have cost us around £6 million per year. And we offered to bring him to Brazil, even with that amount of money, because I think his style of play could be dominant in the Brazil league. But he chose to go to DC United. There have been some big attempts to bring in big players, even in the last days of this past transfer window. But, honestly, I'm not so sure that just because a player was great over his career and he's, 35, 36 years of age, that it makes sense to spend $10 million per year
So, look, I do really want to compete for a championship within 3 years, but that's really hard to do, but we're really going to try. If we were close to the top 4, top 6 this year, and I felt like buying Cavani could really lock us into the G4, I would have done it, but it's not clear that the player would do that for you. So we opted for balance rather than one dominant player. Brunão, ele falou que esse ano não é só ficar na Série A, né? Que se tiver uma oportunidade de chegar a uma coisa melhor, que ele quer fazer isso. E que ele deu um exemplo do Cavani, por exemplo, que o Cavani voltou à pauta mais ou menos na metade da janela, um pouquinho acima da janela, e ele realmente acredita que ele teria o recurso de trazer o Cavani para o Botafogo. Só que o Cavani custa 9 milhões de dólares por ano, né? Então ele ficou meio na dúvida se o dinheiro valeria a pena, porque ele chegou a ver um jogo do Cavani lá na Premier League que não foi assim dos melhores. Ele entendeu que o dinheiro com o que o Cavani iria apresentar não ia trazer algo a mais para o Botafogo. Então ele deu aqui até um exemplo do Benteke, que é um belga, e ele ia custar para o Botafogo 6 milhões de euros, né? E que ele quase veio para o Botafogo, só que em vez de ir para o Botafogo, o Benteke foi pro DC United, lá da MLS. Então ele realmente quer competir por títulos no máximo uns 3 anos. Ele vai tentar. Então só que ele achou assim que se tivesse mesmo uma chance real do Botafogo chegar a um G4, até mesmo esse ano, ele até teria pago pelo Cavani. Só que ele optou para ter um equilíbrio, um conjunto, um equilíbrio no conjunto, do que ter um jogador só ali na frente que ia ser o cara, né? Sim, Brunão, obrigado, hein, amigo. Obrigado aí, Té. Obrigado pela oportunidade aí. John, obrigado. Boa noite a todos. Valeu, Boa noite, Boa noite. Boa noite, Deixa eu colocar agora aqui uma questão do Anderson Mota, do canal do Anderson Mota. Another video question for you, John. Ok. Boa noite, John Textor. Boa noite, Thiago. Boa noite, bancada aí, galera, amigos, tá? Aqui é o Anderson Mota. A minha pergunta é o seguinte pro John. John, sabemos que o futsal ficou sobre a responsabilidade da SAF e o Brasil é um celeiro de craques e jogadores com extrema habilidade, muito deles oriundo do futsal. Gostaria de saber quais os seus planos a curto prazo para o futsal do Botafogo. Lembrando que o torcedor botafoguense tem um desejo de ter todas as modalidades fortes, representando o nosso clube. John, Anderson Mota is asking, first of all, he says, good night, and then he says, we know that futsal is under the care of the SAF. There's a lot of great players that come out of that modality. A lot of players that have a lot of talent come out of futsal here in Brazil that transition to, full-size pitch. What are your short-term plans for futsal, seeing as Botafogo fans would really like to eventually become competitive in all sorts of modalities, not just in football? Well, futsal, like up in the United States, is really coming on very, very well as a development tool because the skills in futsal are so incredibly well translated into football. Honestly, the conversations about budget and direction and the use of futsal as a development tool are very much hampered by the facilities and the inability to really achieve collaboration between futsal and football. So we have not
had much time to dedicate to staffing and facilities and investment in futsal. And, you know, I apologize for that, but I told the club when we came in, we just had to get through this season on football before we could really start building the kind of organization to support multiple sports. But please know that I am kind of a lover of all things futsal and what it does to develop young athletes who stay in futsal and some that migrate to football. But I do believe in it. We just haven't had much time to address it yet. Anderson, se você estiver assistindo aqui, o Textor falou que futsal agora está sendo uma arma nos Estados Unidos para melhorar a qualidade técnica dos jogadores lá e que, por enquanto, por agora, as falas do futebol, né, os planos do futebol do Botafogo tomam um pouquinho mais de tempo do que as outras falas, né? Então ele se desculpou um pouco sobre isso, mas ele falou que primeiro a gente tem que passar por essa temporada, né, deixar a poeira baixar um pouquinho, e só que ele ama o futsal e que ele quer, né, num tempo mais longo, ter um clube forte assim em outros aspectos também. Agora mais uma pergunta do pessoal que mandou por vídeo, será do Marcão, do Raiz Alvinegra. Fala aí, Marcão. Another video question for you, John. Os Paulo aqui do canal Raiz Alvinegra. Minha pergunta para você é a seguinte: a gente por muito tempo perdeu jovens talentos do Botafogo de uma forma muito fácil para outros clubes aqui do futebol brasileiro. Como a gente costuma falar aqui no ditado popular, a gente perdia jogador a preço de banana para os adversários aqui do futebol brasileiro. E hoje a gente vê o Jefinho, que chegou a princípio para o Sub-23, subiu para o time profissional, jogou muita bola, vencendo um dos destaques do time nessa temporada, e é normal surgir assédios de outros clubes, como do próprio futebol brasileiro e até de Portugal. Parece que existe interesse desse jogador. O torcedor hoje pode ficar tranquilo que a gente não vai mais perder esses garotos que são destaques no Botafogo para outros clubes aqui do futebol brasileiro. Hoje o Botafogo vai tratar melhor os seus destaques, e os seus destaques só vão sair daqui com o preço justo. Tem essa questão do Marcão, depois eu volto com outra do Wellington Arruda também sobre a base. Mas pode mandar bronca aí, Pedrão. Okay. John, the question is, in the recent years, we've lost a lot of young and talented players to other clubs in Brazil, really, really cheap for a price that normally would go a lot more expensive to other clubs if we were in a different position. Jefinho, for example, is a player that has come up and has been playing really, really well and has gotten the attention from other clubs, not only from outside of Brazil, but also in Brazil as well. Can the supporters feel relief when it comes to being able to secure these young players and not lose them to another team for a price that could have been a lot higher, like we've experienced before in the past? Mm-hmm. Yeah, I mean, most of the time we'll be able to prevent that. Sometimes you take, some hits because it's not always clear that a particular young player might be as valuable to you as he might be to that club that's looking for him. So you'll lose some, but, sometimes it's obvious. Jefinho, he's just a very special player. And this is really a comment about the B team, the U20 program. Had we not formed the B team, we wouldn't have signed Jefinho. Had we not had so many injuries, we wouldn't have discovered Jefinho. These horrible things that we've had to deal with this season have produced Jefinho. And he's a special player. The coach loves him. He's been working closely with him on ball distribution and some of the things that he might be lacking. I think you see him improving in that regard every game.
he's not just doing individual work now. He's looking for through balls and assists. So yeah, today, in fact, because I approve all of the payments and I signed on and I wired money through Pix to Resende at about 4 p.m. this afternoon. So we'll do our best to keep the players we think are special, and we'll lose some because maybe another club needs them more than we do. But the U20, the base, very excited about using that to retain those players. O John falou que sim, né? Que na maioria das vezes agora, dentro da direção dele, essas coisas vão acontecer com menos frequência. Só que de vez em quando você sempre perde um, né? Sempre escapa um ali, aqui. Ele falou que o Jefinho é especial, que o time B e o Sub-20 estaria para isso, para revelar jogadores como o Jefinho. E que se não fosse esses times, o time B, o Jefinho não estaria ali. E se não fosse pelas lesões também, o Jefinho não teria subido. Então, ele falou que o Castro ama o Jefinho, que está trabalhando muito perto com o Jefinho, em distribuição de bola, de dar passe, de não ser tão individualista, e que hoje ele fez um Pix pro Resende e pagou pelo Jefinho. Então, notícia aqui em primeira mão. Jefinho é do Botafogo. John Textor pagou o Jefinho. Então, quem tava com dúvidas, já perdeu o Jefinho vai sumir. Não, John pagou. Vou colocar. Mandou celular, John. Meteu lá o tchuc e pagou o Jefinho, né? Foi assim, né? Resolveu. Mandou tudo lá e pagou. You got the phone and you sent a Pix and you paid for Jefinho and that's it. Well, it was on the laptop. From the laptop, yeah. You know, Thiago always finds a way to show us a picture of his wife, doesn't he? Você sempre tá querendo mostrar a foto da sua mulher aí, né, Thiago? Sempre Homem feio com wife linda, beautiful. My wife beautiful. I'm Shrek. Quer tirar a credibilidade da live, pô? Gás feio foi ótimo, cara, na moral. Eu vou levar essa. Társilo, você tem uma questão, e você também tem que se despedir pelo horário. Pode mandar, depois tem o Terapia. Ó, tem perguntas ainda do Terapia Alvinegra, tem uma do Wellington Arruda e tem do Guilherme do Gigante Glorioso. Tá acabando, John. Tá acabando. Tá chegando ao final aqui. Vai lá, Társilo. Deixa eu me despedir também. Aproveitar também depois. Valeu, Medeiros. Obrigado, irmão. John, just one last question because I have to go. I need to be up very early tomorrow morning. Yeah. And I think probably maybe 12 more minutes, guys. What do you think? That'd be a solid. Mais 12 minutos, Steph. Okay. Great. So I'll be very brief then. Last night, Docésio was interviewed in a podcast here. And he mentioned that Jorge Braga, our CEO, is kind of sidelined now at the moment. Do you see a new CEO coming in? Because everybody's talking about sport material supplier. Everybody's talking about bringing in new players. Do you see that we are probably going to have a new CEO coming in? Well, I think it's good for me to talk about coaches and players. I think when you get into the category of employees, it's a slightly different matter. George Braga has certainly not been sidelined. It was not an act by us. I very much enjoyed his support during the process of the acquisition, and I spoke a great deal with him about taking leadership at the SAF. As a practical matter, like coaches, players, employees, the relationship to productivity, the living in Sao Paulo, not Rio, these things all add up to circumstances that I think have led us to believe that, we're going to need more resources there, more support there. So, George Braga is a restructuring executive, a person who's brought in for special situations.
He's not a football executive. He deserves to be beloved by the fans of Botafogo. But he's not necessarily the right person sort of going forward. So we do like each other. We talk about this particular issue, and he's very supportive of all kinds of ideas to take the club forward. But beyond that, I don't want to comment on an employee or their performance. I think it's fair game when it's a player, because that's what we do in sports. But yeah, we've got to bring in not just the CEO position, we've got many positions that we need to fill. Eu quero pedir desculpas antes de mais nada, porque eu não fiz a pergunta em português primeiro. Eu tinha dito para ele que o do Césio tinha mencionado ontem lá no podcast do Connection, né? Exatamente, que o Jorge Braga já estava meio escanteado, né? Estava meio de lado, tinha sido meio colocado de lado. E eu perguntei isso para ele, né? Se é isso mesmo, e se a gente poderia esperar a chegada de um novo CEO. E ele explicou, né, que ele gosta de falar sobre jogadores, gosta de falar sobre, né, vários assuntos relacionados a jogadores e também comissão técnica e entre outros profissionais, mas ele não gosta muito de falar sobre o staff, não gosta muito de entrar nesses meandros, não. Ele falou que com certeza o Jorge Braga não está escanteado, que ele tem uma participação muito importante, que é um cara que tem um perfil de reestruturação, né, e que não é um executivo do futebol, e que talvez as características dele podem não ser aquelas que a gente vai precisar para a continuidade do projeto, mas que ele ainda continua lá, que ele conversa bastante com o Jorge, que ele gosta bastante do Jorge, que eles têm uma boa relação, que o Jorge, inclusive, apoia bastante, é uma pessoa que apoia bastante tudo que tem sido feito no Botafogo ao longo desses últimos tempos. Beleza? Eu vou encerrando minha participação aqui, agradecendo a todo mundo aqui. Valeu, gente. Obrigado, John. Thank you very much. Obrigado pela participação. Obrigado aí, tá? Tava esperando também para falar. John, thanks. By the way, I want to talk about Derchezio, because I saw the interview. I think you all probably know he and I are very, very good friends. But the idea that I would be scolding him, telling him he doesn't know anything about football, like, I think we remember that story a little differently. I don't think I would ever scold Derchezio. I have too much respect for him. I think he was being very funny in his interview. That was about Tiquinho, right? Yeah. Yeah, yeah. I don't remember scolding Derchezio. I don't think I could do that. But he had some cachaça shots before he said that. That's why he probably said that. Yeah. De mel, bota apresentar de mel para ele, Tarcel. Exactly. Yeah, tem. Ele tá falando que o Textor tá dizendo que aquela parada dele ter dado esporro no do Césio talvez não seja tão verdade assim, que ele não se lembra de ter dado esporro no do Césio. Eu até confirmei se era com a questão do Tiquinho, né, que o do Césio falou na entrevista, que quando ele perguntou para ele quem era o Tiquinho, que o Textor falou que ele não entende nada de futebol, o John Textor falou que isso não é tão verdade assim não. Aí eu brinquei, que ele já tinha tomado umas duas dosezinhas de cachaça, por isso que essa situação deve ter acontecido. Beleza, galera, eu vou nessa aí. Obrigado, Grande abraço. Junto, galera. John, grande abraço, valeu. Three questions. Yes. O próximo aqui vai ser o Wellington Arruda falando sobre base. Tá carregando? Boa noite para todo mundo, uma boa noite especial aí para o John Textor. Textor, muito prazer, meu nome é Wellington Arruda, acompanho a base do Botafogo de perto há alguns anos. Jamais vimos tanto investimento em referência assim a contratações na base do Botafogo, né? Tivemos muitas contratações no Sub-23, no Sub-20, até mesmo no Sub-17. Quero focar um pouco mais na equipe Sub-20, né? Que teve aí uma eliminação precoce na primeira fase do Campeonato Brasileiro e hoje está sem treinador. Minha primeira pergunta é,
Você teve bastante investimento em relação ao futebol de base nesse momento em contratações, mas eu queria saber como é que está o próximo passo em relação à estrutura. A gente sabe que desde o início da sua chegada no Botafogo, essa questão de reestruturação de futebol de base, ela é muito falada. Como é que está essa questão dessa reestruturação? A gente sabe que o Botafogo peca muito, né, em estrutura, e isso atrapalha muito também o desenvolvimento e revelação de jogadores no clube. Então como é que está esse próximo passo para poder reestruturar a base? Em relação ao técnico do Sub-20, hoje o Botafogo não possui um técnico na categoria Sub-20 e o Luiz Castro chegou muito na equipe profissional por conta também da experiência dele em relação à reestruturação do futebol de base. O Luiz Castro pode ter alguma participação nessa escolha do novo técnico Sub-20, de repente vir um novo estrangeiro, um outro técnico estrangeiro, perdão, para comandar também a equipe Sub-20? Muito obrigado, grande abraço para todos aí e uma boa noite. John, Wellington Arruda is a guy that follows a lot of the academy players and has been for a long time. He said he's never seen so many signings for academy, like the U20, U23, even below that. What's the next step for the academy plans? Where is that at in your head? And Botafogo has no U20 coach right now. Will Luis Castro have a say on who comes in for that position? Well, yeah, of course he'll have a say. I think more important than him picking the coach, because that won't happen, we do really need continuity between the method of teaching and the style of play, and not just the style of play, more the method of development. And Luis Castro is very good at that, having built the FC Porto Academy. So, yeah, I'd say the problem with the U20 this year, you know, we just have a coach who's coaching and trying to get through the season because it's our first season, you know, to basically take the system that we're building at the first team and, you know, like have it trickle down into the B team and the U20 and then the U17s. And, you know, that takes structure and it takes a little time. So why don't I pause there while you answer? But what I'll say next is what we plan to do next. I'll answer. Ok. O John vai responder em duas partes. A primeira parte aqui, ele falou que sim, o Castro pode ter algum tipo de palpite, assim, algum tipo de decisão, mas não vai ser o Castro que vai escolher o técnico sub-20. Ele falou que ele vai escolher baseado em continuidade do projeto, né, do método de trabalho, e que o sub-20 ele estava tentando jogar de uma maneira semelhante ao time A e B, né? Então ele quer uma pessoa que vai dar continuidade nesse projeto. So in terms of what to do next, we're really backfilling the signings that you're seeing in kind of the B team and the U20. Expect to start seeing, you know, that recruitment happen in the lower ages, going down and down and down. And, you know, Red Bull did this a number of years ago in a few different countries, just went around signing 16-year-olds, you know, that other clubs needed money or other clubs had, you know, for whatever reason, couldn't hang on to them. You know, that's how you build a truly spectacular team. And so expect us to see that same kind of activity getting younger and younger and younger. It gets more challenging at that level because the base really does need to reflect a pyramid. It's got to get wider as it gets younger, and you have to have facilities to handle that, which is why we're so excited about the mayor, Eduardo. So, yeah, it's going to keep happening. The base is going to keep building younger and wider. Então, o TF ele falou que o próximo passo para a gente esperar mais contratações de jogadores de base, né? Jogadores mais novos, que o Red Bull fez muito isso, principalmente em outros países. Eles foram lá, eles compravam jogadores de 16 anos, né? Um clube talvez de repente estava precisando de dinheiro e vendeu um jogador promissor. Então, o Textor ele quer fazer a mesma coisa aqui no Botafogo, comprar jogadores diferentes, de idades diferentes. Ele deu um exemplo de uma pirâmide, entendeu?
ter um monte de jogador diferente, de idades, faixa etárias diferentes. E que isso vai refletir no projeto a longo prazo. Also expect us to do more. So think about Molenbeek. Everybody's wondering what's going on there. When you build the base wider, you don't have opportunities for these kids to play and develop. So to take Riquelme and Jafinho and Enyo and send them over to Belgium, it's not only giving them a development opportunity to get better, to play tough Brazilian, standards in Belgium. Belgium is the #1 rated country in FIFA right now in terms of the national team. So the first division, the second division are very tough, very high standard. I want to see what our players do in Europe. I want to measure them against Europe, and then I want to bring them back and then test them with the B team and the A team. We have a new team we're forming in Abu Dhabi called Eagle Football Club, Eagle FC. It'll start in October. We're going to take a bunch of Brazilian Botafogo Bs and U20s, send them over there too, and then bring them back to compete for positions on the A team. So this isn't sending kids away to Molenbeek. This is sending kids out into the world to become better. And they're still Botafogo players. Então o Textor deu o Molenbeek como exemplo aqui e falou que quanto maior for a base, menos oportunidade alguns jogadores terão. Então, quando ele mandou esses jogadores da base lá para o Molenbeek, como o Enio, o Juninho e tal, ele falou que a Bélgica está em primeiro lugar na FIFA, de rankings, né? Então, ele falou que ele quer mandar esses jogadores para lá para ver como é que eles vão se sair na Europa, para depois trazer eles de volta e testar eles de novo no time B, para ver se eles evoluíram, para ver se eles aprenderam alguma coisa. Então, outro exemplo que ele deu aqui é que ele está formando um time lá em Abu Dhabi chamado Eagle FC. Então, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai mandar jogadores do time B, do Sub-20, para lá, para eles jogarem, passarem um tempo lá e depois voltarem para o Botafogo. Então, eles ainda pertencem ao Botafogo, eles não pertencem ao Molenbeek, ao Eagle. Eles são jogadores do Botafogo, que estão passando por uma experiência nova na Europa ou em outros continentes, para depois voltarem ao Botafogo para ver se eles aprenderam algo, para ver se eles evoluíram como atletas e pessoas. Fernandão, sua pergunta. Hi, John, tudo bom? Obrigado aí. Finally you're talking. Obrigado. TF, obrigado aí pela participação do Terapia aqui nessa live maravilhosa com Textor. Um abraço aos amigos da bancada. Bom, minha pergunta que eu ia fazer era sobre a Reebok, o Bendeiros parece que falou, mas eu quero aproveitar que eu estava na regata em que o Textor foi, eu sou um torcedor do Botafogo na regatas também, já há mais de 12 anos, e queria dar os parabéns, eu transmito para ele, Pedro, os parabéns porque, além dele levar sorte, né, que o Botafogo conquistou a regata, já era a 4ª regata e o Botafogo havia perdido as 3 para o Flamengo, apesar de estar empatado no estadual, que tem pontuações diferentes. Mas o Botafogo ali tem poucos atletas, mas atletas de qualidade que não recebem dia, mas dão sangue com barcos antigos e consegue equilibrar com o Flamengo, que é uma equipe poderosa, né? Bem poderosa, paga os salários em dia, tem uma equipe grande, e mesmo assim o Botafogo está com 17 pontos à frente do Flamengo, e o Textor foi lá, distribuiu medalha para os atletas, comemorou no meio dos atletas com chuva de água, de cerveja, pulando, sentou no chão, tirou foto. Então, quer dizer, é uma pessoa assim, tem muito amor pelo Botafogo, já demonstra isso. Simpático com o torcedor e atencioso com os jogadores, com os torcedores e com os atletas também. Então, meus parabéns ao Textor. E a minha pergunta, eu queria fazer 3 perguntinhas, então, bem rapidinhas. Uma é que... Vamos lá que o John já está com o tempo estourado. Estouradaço o tempo do John. Então, vou falar então só se o Botafogo realmente, para o próximo período, em 2023, no início de 2023,
se a equipe principal vai realmente fazer pré-temporada, pode ser lá fora na Europa, pode ser nos Estados Unidos, algum lugar fora com as equipes deles, né, participando, enfim, seria essa minha pergunta. Eu posso complementar Pode, essa pergunta do pode. Terapia? E se realmente está rolando uma negociação com a Globo para os direitos de transmissão do Campeonato Carioca, se for fechado, o Botafogo continuará ainda jogando o campeonato com o time B ou tem a possibilidade de jogar o estadual com o time A? Só para meter o pacotão aí do Terapia, para a gente tá quase matando as perguntas aqui. Sim. Se realmente o Sub-23, né, vai participar, e se por sim. acaso o Sub-23 classificar, se entra os gabaritados para decidir o título, né? Que aí também já pode acontecer também essa situação, né? John, first of all, he wanted to extend congratulations to you for showing up to the event where Botafogo won. He was there as well. He saw you give out medals and take pictures and celebrate with everybody there. There's a lot of athletes, a lot of players that don't earn much or earn in time, and they still were able to fight and win. So he just wanted to say congratulations for doing that. In 2023, the Botafogo preseason, are there any plans to maybe take Botafogo abroad? Which was going to be one of my questions as well about the Florida Cup, if you have anything to say about that. And also the Globo, the new contract for the state championship, if that does indeed go through, will Botafogo play with the B team or with the A team? Well, the easy answer first is the Florida Cup, because they changed. I understand that was held during a different time of year in the past that allowed Brazil teams to participate. This past year, it was in the summertime, and it's not something we could participate in. So I don't think the Florida Cup is something that even works with us on the schedule. I do love the idea of taking the first team up to the United States, not only building our brand, but establishing and comparing our level of play to teams up in North America. Ideally, you'd love to try something like that in Europe as well. Gets a little tougher, but it's still very doable. And I would just really like to test the squad in other environments. I think it's also a great reward to the players. I think long term, it could really encourage people to want to play at Botafogo, the kind of experiences that we'll deliver to these players. I'll stop there and then I'll address the Cariocas in a second. Então, como o Fernando perguntou sobre a pré-temporada, né, eu emendei rapidinho aqui uma pergunta que eu ia fazer sobre a Florida Cup, que é um campeonato que acontece lá, que São Paulo jogou, o Flamengo jogou e tal. E ele falou que a Florida Cup não dá muito, né, que é no verão do Brasil, então no verão daqui, né, no caso, dos Estados Unidos. Então fica meio difícil com as competições que o Botafogo joga, mas ele adora a ideia de levar o Botafogo, né, para um país diferente, talvez para os Estados Unidos, para fazer alguns amistosos aqui contra os times da MLS, ou talvez mesmo até na Europa, sendo que na Europa fica um pouco mais difícil, só que ele quer ver o nosso time competir contra times de outros países, como os Estados Unidos ou Europa. So, the state championship, the Cariocas, I made a lot of noise about being upset about the way that was run, and I still have those same feelings. But I think the biggest problem with it is, to play 16 games, very serious games where athletes are going full out, risking injury, becoming fatigued, not preparing for a season, in the main campaign, this wouldn't happen anywhere else in the world that I'm aware of. I think it's crazy. The problem is I don't really know what the rules are and what they'll be, what
it's easy for me to say, let's put the B team in it. That might not be allowed. But I'm certainly not going to do that to our first team again. So I hope to work with the other clubs, develop a balance. Maybe it's, the developing players on the first team with the top players of the B team. And then if we should make the semifinals, then you bring the first team back. I mean, I really, I can be bold and say we're not going to do something, but I do need to work with our partners in Rio, Flamengo and Vasco and Fluminense and the other great clubs in the state of Rio. We have to figure this out, but I'm not going to run our first team through 16 very difficult games right before I have to prepare them for the championship. Então ele falou aqui que ele ficou meio chateado, né, com essa história do Carioca e tal, que são 16 jogos do Carioca, né? São 16 jogos para os jogadores se lesionarem, para se arriscarem, e que ele não sabe muito, né, da regra, só que ele não quer o nosso elenco principal fazendo esses tipos de jogos em vez de se preparar para os campeonatos mais longos, que é o brasileiro e tal. Então é fácil falar, vou botar o time B, mas ele não sabe muito bem, ele tem que conversar com os outros times, ele tem que ver se, de repente, ele faz um time misto, uns jogadores novos do time A, com jogadores mais experientes do time B, aí a semifinal joga com o time A inteiro, ele não sabe ainda, ele tem que conversar com os outros times, ele tem que conversar com os outros parceiros dele, mas ele realmente ele não quer mesmo que o Botafogo jogue todos os jogos do Carioca com o time principal. Pedro, pergunta para o John, que o Júlio está pedindo para eu encerrar aqui a live, a gente já extrapolou os horários, só tem mais uma questão em relação a uma pergunta de vídeo, se pode ser essa, porque o Gigante Glorioso enviou a questão, se eu posso colocar apenas essa para a gente encerrar. Aí, Pedro, desculpa interromper, no final pede só para ele convocar a torcida para o Clássico domingo, é importante. Eu ia pedir por último, Que aí eu já estava com medo de acabar na correria, já manda logo depois. Seria útil. Trazer logo a galera. John, I just had a quick question for you. Pessoal, vou perguntar sobre John, sobre um encontro de botafoguenses que vai ter a presença do Jefferson lá na Flórida. Já mete tudo na mesma questão e pergunta se eu posso colocar pergunta pra gente, que o Júlio tá pedindo para encerrar aqui. So we are being asked to shut this down very politely. Yes. So we're gonna quick fire here some questions. First question: there's going to be a meeting of Botafogo fans in Florida on October 2nd. Are you going to be on that gathering? Yes. Okay, then I will see you there. And then another question is, can we send you another video question? Yeah, please. Okay, Thiago, pode mandar o vídeo aí. Thank you, John. Thank you. Guilherme Cardoso from Gigante Glorioso. How are you? I don't waste my English here because, you know, TF is so jealous. So in Portuguese, okay? Minha pergunta é simples, senhor John Textor. Como é que você tem agido nos bastidores ou pretende agir nos bastidores com CBF, comissão de arbitragem? Porque você sabe, historicamente, o Botafogo é um clube que já foi muito prejudicado por erros de árbitro, enfim, pela relação desgastada com a CBF. Como é que você tem agido nos bastidores para que o Botafogo não tenha prejuízos diante da ainda CBF, já que a Libra está em construção, tá certo? Um grande abraço para você, bye bye! Last question, John. Okay. So, John, he was asking, how do you plan to act behind the scenes when it comes to CBF and the referees? Because as you know, there's a lot of mistakes that happen with Botafogo in particular, especially due to this worn down relationship with CBF and the referees, especially since Libra is starting to gain force and most likely will become the next league. Yeah, there are referee problems everywhere. And there's inconsistency in VAR everywhere. There
there's a lot of discussion around the world about, the offsides measurements, the shoulder, the elbow, the lean of a player. I mean, it's gotten to the point where it really is destroying elements of the game. But in Brazil, we've had very good communication with the head of referees. Obviously, we saw a referee suspended for a time after decisions in a game with us. Then you saw the referees, rejecting and protesting that level of oversight. So there are three parties that are battling here: the teams, the CBF, the refs themselves. And I do think as you move into Libra, the greater level of global exposure is going to force quality into the equation. I do expect things to get better. Let me just extend my answer to talk about Libra. I would expect that Libra would do what, we do in the Premier League and other parts of the world. I think that the referees are going to have to answer to Libra. I don't know that the CBF is necessarily the right place. Libra is going to be an organization. It's going to be well managed. It's going to have the support of 40 clubs. We should have professional referees. We should pay them attractive salaries. We should be recruiting the very best. We should be training them, forcing them to watch video and be evaluated. And I think Libra is going to clean up a lot of that, because I expect that level of professionalism to be built into the talent pool. Então, ele falou aqui que o problema com o árbitro, com o VAR, tem em todo lugar, né? Esses problemas de impedimento, que o ombro tá na frente, mas o corpo tá ali, o pé tá aqui, ele não gosta desse tipo de fala, assim, com VAR. Só que ele falou que aqui no Brasil a comunicação dele com a CBF é boa, com os árbitros é boa. A gente viu que aquele árbitro foi suspenso, né? Que deu aquele problemão lá. E ele falou que aqui tem três entidades diferentes, né? São os times, tem a CBF e tem os árbitros, né? Então a Libra vai forçar a elevar a qualidade de todos os profissionais que trabalham para essa liga, né? Então ele quer que a Libra seja igual à Premier League lá, que os árbitros, que a Libra vai ser responsável pelos árbitros, vai ter que ter um salário melhor para os árbitros, tem que ser profissional, tem que profissionalizar o emprego dos árbitros, tem que pagar melhor. Então vai ser a Libra vai ser muito importante para elevar a qualidade de todos esses profissionais. Então, thank you. A última palavra agora em relação ao jogo de domingo. Convoque a torcida botafoguense, como o Fabi pediu. Eu acho que é importantíssimo o torcedor entender que a partida contra o Flamengo não é jogo ganho para eles, não. O time deles é forte, está em boa fase, mas aqui, ó, é Botafogo de Futebol e Regatas. Aqui é Botafogo de Futebol e Regatas, eles têm que entender que essa estrela solitária é pesada. Então, chame o torcedor para ir domingo para o estádio Newton Santos, 18 horas, 90% de botafoguenses, 10% de flamenguistas. Então é hora da torcida mostrar o seu peso e ser o 12º jogador para levar o Botafogo para essa vitória e começar a arrancada rumo a uma competição sul-americana em 2023. John, Thiago wants you to call the fans, the supporters to the stadium this Sunday. We're going to play Flamengo. They might think that they have already won the match, but we know that over here we're Botafogo, and that we're not going to give up so easily, and really call the supporters to be the 12th player to help the team get the victory. Well, I certainly will do that. We did pretty well against Flamengo the last time we played them. They've gotten much better. We've gotten much better. And I would really ask, the fans, just every beating moment of that game, when it's good for us, when it's bad for us, keep supporting these players. If we have a massive, massive party of support in the stands, we're going to have a much better chance of having a good result in the game. When it goes bad, it will at some point in the game. There are ups and downs. Just stay with us. Stay with us.
let's send them back to the other side of town, remembering what Botafogo stands for. Então, o John aqui falando que na última vez nós ganhamos, que a equipe dele está melhor, mas a nossa também está bem melhor, e que cantem, ajudem, vibrem, mesmo se as coisas não estiverem assim, indo da maneira que a gente quer, mas só que o apoio da torcida tem que estar lá e tem que mostrar para eles por que nós somos o Botafogo. John. Thank you. I want to say one more thing. All the fans that have been in the chat, so many people have thanked me. So many people have shared their love with me. So many people have also said some very nasty things. Most of those people I still love, not all of them. But I really do appreciate everybody that's been on the call tonight. I've enjoyed looking at your comments. I've been capturing some of them and taking them into Google Translate. And I think this is such a really terrific format. I'm sorry I talked so much and we went so long. If we do this more often, maybe we can keep it shorter and not lose the crowd so much. But I do want to say hi to everybody in the chat window and so many funny things they're saying, and I've enjoyed it immensely. Então, o John aqui está agradecendo todo mundo que compareceu aqui no chat, todo mundo incentivando, até mesmo aqueles que ficam xingando, falando as coisas aqui. As malas. Ele tava lá no Google traduzindo algumas coisas e tal, mas ele realmente agradece todo mundo aqui, de coração, que ele ama todo mundo aqui no Botafogo. John, good night. Good night. Thank you, John. Thank you, John. Thank you, John. Thank you, John. Obrigado. Valeu. Obrigado. Até domingo. Até domingo, galera. Valeu, galera. Gente, obrigado. Até, John, deixa eu tirar o John aqui. Deixa eu derrubar o John aqui. Good night, John. Good night. Boa See noite. ya, John. Bye-bye. Good night. Tchau. Expulsei o John. Que isso, demitido, cara. Tá brincando com fogo. Não, deixa eu só... eu só queria fazer um agradecimento. Não, pera aí. Não, antes de tudo, não. Quem tem que agradecer sou eu. Agradecer você. Verdade. Pedrão, do cacete. Sua tradução foi perfeita. Show de bola, Pedro. Você Parabéns, conseguiu simplificar algumas falas mais longas do John Textor. Deu uma celeridade muito boa aqui na nossa live. Obrigado mesmo. Você é um cara que é do cacete, tirou onda. Nós tivemos dois tipos de inglês aqui na live, né? O inglês americano do Pedrão e o britânico do Tassi. Aqui tiramos onda. Gente, obrigado, meu Pedrão. Agora pode falar à vontade, eu tinha que te agradecer antes de tudo. Isso aí, não, eu queria agradecer aqui a oportunidade, queria agradecer ao Thiago Quintela também, que iria fazer essa tradução, só que não pôde, aí me indicou aí para o TF. Então, muito obrigado. E o que é mais importante, cara... Quintela pipocou. O mais importante disso aí é a importância de aprender o inglês, né, cara? Porque não só para acompanhar a live, mas também para saber o que o Joe tá falando, sem depender de ninguém. É, verdade. E, porra, desculpa o palavrão aí, mas vamos lá no Twitter do Quintela, pede ajuda pro Quintela, que o Quintela vai te ajudar a botar você numa aula de inglês aí, que Quintela é fera. E o Quintela não dá aula só Quintela, não. Dá aula segundela, terceira. Meu Deus do céu. Eu sabia que isso ia acontecer, cara. Acabou. Eu sabia. Fiz em português, hein, Eu sabia. Pra encerrar a live, ó. Quem não deixou o like, deixa o like. Estamos quase chegando aqui a 182 mil inscritos. Faltam menos de 30. Então, galera, sentem o dedo aqui na inscrição. Tem gente aqui que não deve ser inscrita no canal. Inscreva-se. Vá lá no canal Glorioso Botafogo, no canal do Fabi, no canal do Bernardo Gentili, no canal do Terapia Alvinegra, no canal do Bessa, no canal do Brownie, no canal do Raiz Alvinegra, do Anderson Mota, do Fogonete, do bêbado do som. Do GG, mais do Wellington Arruda, mais do Medeiros, da Rádio Botafogo. Tô esquecendo de alguém? Do Fala Fogão. Tem mais quem aí, gente? Camisa 7. Almanac. Do Everson. Almanac, Do Everson. Iverson também. Falaram Matheus. Matheus. Então, Brownie. Canal do Manel. Canal do Manel. No canal do Manel. Inscrevam-se em todos os canais, porque a galera faz um trabalho muito bom. Raiz, falaram Raiz? Marcão Raiz, falamos, Marcão, falamos. Gente, ele não pode colocar música aqui no canal. Você sabe que o YouTube fica... Não pode. Mas tem que dar pro final da live, olha só. Não, aqui, gente, o pessoal perguntou sobre as meninas. A Aline Bordalo, ela não está participando do nosso grupo, ela está tendo compromissos particulares.
Todo mundo que está no nosso grupo foi convidado. Infelizmente, ela, por causa dos compromissos particulares, ela não está mais no canal. Então, assim, a gente teve esse ponto, por isso que ela não participou aqui da nossa live. Mas a próxima que acontecer, a gente vai... Tá a Aline, tá todo mundo. Então, assim, todo mundo que a gente pôde convidar, convidou. Alguns puderam aceitar, outros não puderam aceitar. Mas a gente acho que tem certeza que todo mundo vai dormir com a consciência tranquila de que todos nós fizemos um trabalho aqui para a torcida do Botafogo. Legal. Detalhe final aí, o Antônio Rezende. Cara, o Antônio Rezende é irmão do Rafael Rezende, olha só. Parece. Parece. Caraca, acho que parece, é irmão do Rafael Rezende, ó. Detalhe final do Pedrão, detalhe final do Fabi, detalhe final do Gentili, detalhe final do Terapia Alvinegra, pra gente matar esse bonde aqui do Tigrão, porque eu tô com muita fome. Também. Rapaz, eu gastei a minha saliva inteira aqui já. Mas então, e só faltou um agradecimento aqui. Júlio Graco, assessor de imprensa do Botafogo. Não, aí é sacanagem. Muito obrigado. Júlio, é sacanagem. Obrigado mesmo. Deu essa moral aqui. Conseguimos colocar o John aqui quase 3 horas falando com a gente. Era 1h20, né? Era 1h20. Nós ficamos quase... Eu fico imaginando como é que ele não devia estar na mão. Aquilo ali na mão. Não passava nem Wi-Fi, amigo. Mas deu certo. Julião, obrigado a toda a assessoria do Botafogo, que faz um trabalho do cacete. E a gente conseguiu aqui, acho que, entregar um conteúdo com muitas questões. Acho que todas as questões principais foram colocadas. Aqui, gente, não é xingar, ninguém falar, vamos mandar no Castro embora, porra! Aqui, gente, não, aqui é alto nível, né? Aqui a gente trata... Ô, Tef, a gente trata bem até essas malas do chat, não vai tratar bem o dono da saca? Tá de sacanagem, porra. Gentili tá estilo pop bola aí. Gentili é irmão do Lopes Maravilha. Vai lá, meu amigo. Então, gente, eu só queria aqui agradecer todas as mensagens, agradecer a presença de todo mundo aqui no chat, participação de vocês, foi muito legal, cara, esse tipo de live que a gente faz, até a mega live, né, com os outros canais, é muito importante pro Botafogo, é muito importante até pro torcedor, cara, ter um tipo de ideia diferente, né, ouvir uma ideia diferente, ouvir um lado diferente da moeda. Então, só queria agradecer mesmo, queria me desculpar aqui alguma pessoa que mandou uma mensagem aqui que eu não consegui ler a pergunta, realmente foi bem apertado aqui, né, que o John gosta de falar também, né, mas Cornetou, hein? Cornetou. Não, pô, o John gosta de explicar as coisinhas direitinho, né, cara? Ele gosta de explicar as coisinhas. Então, é isso aí, cara. Muito obrigado pelo convite e tamo junto. Fabi, eu agora? Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Muito obrigado pelo convite, TF. Valeu, Pedrão. Parabéns aí para você, para o Társilo. Valeu, Gentili. Valeu, meu amigo do canal Terapia Alvinegra, que é maravilhoso. Valeu, Fernando, tamo junto. Valeu, Fabiano. E toda a galera aí também que participou e toda a galera que assistiu também, deu força, vários comentários. Quem não acompanha lá o meu canal sabe que eu sou muito de ler o chat, eu fico nervoso, fico lendo o chat o tempo todo para interagir. E aí tem críticas, tem elogios, mas o que é o legal é o seguinte, na primeira pergunta, alguém falou, boa pergunta. E a partir das outras pessoas falavam, até que enfim, uma boa pergunta, até que enfim. Ou seja, em todas as perguntas, teve gente concordando com a pergunta. E brincadeiras à parte, o John Textor não fugiu de nada. Parabéns ao Textor, parabéns à assessoria do Botafogo, que não restringiu, não falou que não poderia ser perguntado. Tudo foi perguntado, tudo foi respondido, coisa que a gente nem imaginava, como a gente sabia do encaminhamento do Jefinho, mas aí ele falou sobre o Pix, ele falou sobre um novo clube, ele falou sobre... Aí eu perguntei, ele falou sobre o ano que vem. A folha salarial, ele revelou 113 milhões de reais por ano. Ele revelou a folha salarial, exatamente, um valor alto. Já contínuo o planejamento, observando o elenco de agora, mesmo com o campeonato em andamento, visando 2023, questões políticas, questões do estádio. Então, ele falou sobre tudo. E parabéns também à galera que tem página, ou nem tem página, mas fez a cobertura lá no Twitter. Eu dava uma olhada aqui e muita gente já colocando informações em tempo real no Twitter, muita coisa já saindo no próprio Fogão Net também. E é isso, todo mundo pelo Botafogo. Quem puder, vá ao Clássico domingo. Puxa, Fabi, mas a possibilidade de me frustrar. Amigo, futebol é isso, tem 3 resultados. Vitória, empate e derrota. E a gente reage da maneira que tiver que reagir, mas vamos lá contribuir para que haja uma vitória contra o Flamengo e Dali Fogão.
Aí o Tática Alvinegra estava lá, cobrindo muito bem. Ele mandou mensagem aqui. A tática legal. do cacete. Ele é brabo. Fernandão, obrigado pela participação, meu irmão. Obrigado você, TF, pela participação, pela oportunidade, né? E desculpa ter te atropelado, porque o Textor tava quase ali indo embora e ainda tinha a pergunta do GG. Tranquilão, poxa, tranquilo. Então, eu queria agradecer a você, TF, pela nossa participação da galera toda, pela essa união, né, da mídia independente do Botafogo, isso é muito importante. Agradecer, sim, a entrevista do Textor, realmente não pipocou em nada, ele falou tudo que tinha que falar, falou algo que a gente nem perguntou, colocou aqui pra gente, para a torcida também saber o que acontece no Botafogo, então, cara, muito importante. Muito feliz de participar dessa live, agradecer aí ao canal do TF, faltam poucos aí para 182, né, que você falou, 182 mil, né? Tá quase. Galera, vamos chegar junto ainda, tem 3.600 pessoas aí, ó. Tá quase. 100 inscriçõezinhas rapidinho aí, show de bola pro TF. Faltam 20. Só 20 10 que se inscreveram. 20, gente, 20 inscrições pro TF, merece, com certeza. E um abraço pro Pedro, rapaz, olha, show de bola essa participação, não é fácil pegar uma fala do Textor comprida daquela, ainda simplificar e falar e não perder o fio da meada, realmente é muito difícil. A gente faz pergunta para você num português todo estranho, você tem que pensar ali na hora e puxar um inglês para o Textor entender. Realmente é muito difícil, entendeu? Tinha galera ali no chat até brincando, eu vi ali umas situações dessas. Brincadeira, né, gente? Pô, não é fácil, não. Vai pro lugar dele ali, que não é moleza, não, né? Então, parabéns pro Pedro. Glorioso Botafogo. Valeu. Se inscreva lá, se inscreva no canal do Fabiano Bandeira, lá no Fogão Net, TF, toda a galera que esteve aqui. E o Terapia Alvinegra também estamos aqui. E eu e o meu irmão, o PRC, temos o canal Orgulho Alvinegro. Quem puder se inscrever lá também, dá uma moral pra gente. Valeu, galera. Live 100% maravilhosa. Fiquei muito feliz de participar juntamente com vocês, meus amigos. Valeu, galera. Tudo de bom e um abraço para todos do chat também, né? Galera, e um abraço aí. E um abraço para as pessoas que criticam a mídia independente do Botafogo. A gente está aqui. Eu tô com minha bunda aqui na cadeira desde 8 horas da noite. Não é fácil, né? Tá até redonda. A Juliana tá até chateada comigo que até agora a gente não jantou. Então, eu emendei uma live na outra, filho. Eu nem defequei depois de ter feito uma minha barriguinha. Aí foi deselegante, Então é final de live. Mas, liberado. então, assim, eu quero agradecer porque a gente fez um trabalho, isso mostra para a torcida que fala dos canais alternativos e tal, que a gente faz um trabalho sério. Se a gente não fizesse um trabalho sério, não é trabalho de passador de pano, não, porque todo mundo aqui, em todas as lives, já criticou o Textor em algum momento, já criticou o Luiz Castro em algum momento, todo mundo já criticou o trabalho do Departamento de Futebol em algum momento, todos já fizemos críticas. Mas o grande ponto é um trabalho com seriedade, é um trabalho, talvez... A mídia independente do Botafogo, não é porque eu faço parte, não, mas é a melhor de todos os clubes, disparado. Ninguém faz um trabalho como a galera faz aqui. Ninguém. Todo merecia muito mais inscritos que tem, todo merecia muito mais elogios do que a gente recebe, porque a gente faz um trabalho assim, a gente bate de frente, com todo respeito ao GE, que tem 3 setoristas. A gente tá lá apurando informações, Gentili dá furo GE, eu furo GE, Fabi furo GE, todo mundo fura. Todo mundo fura com pressão. Então, assim, a gente faz um trabalho pica, com todo respeito, em nome de todo mundo eu tô falando, a gente faz um trabalho do cacete, e boa parte dos torcedores que não respeitam, acho que deveriam respeitar o trabalho de cada um. Cada um à sua maneira, cada um ao seu estilo, mas todo mundo aqui merece muito respeito. Cada um merece aqui muito respeito. Gentili! Oi! Te amo. Eu também. Valeu, primeiro agradecer aí o Alan, né? Nosso bravo Alain, que do nada surgiu na live, soltou 40 conto, pei, do nada. Né? Saiu soltando os superchat. Completamente doido. Completamente doido. Né? Gente, eu gosto muito, inclusive. Esse aí é brabo. E não é questão de obrigado, não, né? Estou esperando o cachê pela participação na live. Não será devidamente vou te mandar um Big Mac.
E adicional noturno, porque já são 00:10. Aprendi essa com os caras que estão processando o Botafogo aí. Adicional noturno. Adicional noturno, né? Os caras trabalham, jogam de noite, tem que quando processa, fez adicional noturno, né? Então, tô aprendendo, né? Alô, Cadu, cuidado quando mandar embora aí o Net Live, hein? Vai contratar Teotônio Sherman. Vai contratar Teotônio Sherman. Escapou ileso, pô. Todo mundo escapa. Todo mundo vai escapar. Fica tranquilo. Então é isso, rapaziada. Valeu? Tamo junto. Ô, TF, a dança do gordão. Aí, ó, vamos, Maraca no domingo aí, ó. Vamos não, lá. Maraca não, Nilton Santos, pô. Nilton Santos, Maraca, vai ter ninguém lá. Por o tempo, ele pegou a máquina do tempo. Nilton no domingo, desculpa aí, galera. Esse viesse na caravana dos caras, tá louco. Deixa eu só falar um negócio aqui rapidinho. Para quem mora nos Estados Unidos e é botafoguense, dia 2 de outubro vai ter uma festa lá na Flórida de botafoguense, com a presença do John e com a presença do Jefferson. Quem quiser mais informações, vai lá no meu Twitter ou na minha página do YouTube, manda mensagem que eu te mando as informações, beleza? Eu vi algumas perguntas aqui no chat. Aqui no canal do TF, hein? Cobertura aqui no canal do TF. Vai ter cobertura aqui no canal do TF. Você acha o quê? Rapaz. Com legendas. Para encerrar a dança do gordão. Então, eu tô olhando aqui, ó. Ai, tô olhando, tá chegando. Tá vendo a galera postando aí do lado. Ai, eu tô vendo. Tá chegando também, ó. Tu tapado, o gordão. Vem perereca, tem bala. Vem perereca. Valeu, rapaziada. Tchau. Valeu. Todos no Nilton, hein, galera. Porra. Valeu.